naquela foto assistindo a gente, eu quero estar cada vez mais perto de você. Vamos lá? Vamos saber agora alguns dos destaques da edição dessa segunda-feira. Olha só, Leandro Pérez Ferreira, suspeito de matar a ex-companheira e policial civil Valdéria da Silva Barbosa Pérez a facadas. Isso na sexta-feira. Ele foi morto na madrugada de hoje em troca de tiros com policiais militares em Porangatu, Goiás. Kátia Gomes. 400 quilômetros de Brasília, como você disse, ele estava foragido desde a última sexta-feira e aí ele foi encontrado pela Polícia Militar de Goiás às margens da BR-153. Segundo informações da Polícia Militar, ele estava armado com um revólver calibre 32, teria disparado contra a PM que revidou. Ele acabou morrendo. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes e vamos também acompanhar ao vivo o cortejo da policial civil aqui do DPE até o cemitério Campo da Esperança. São 23 feminicídios só este ano. Onde vamos parar, né, Kátia? A gente te espera. Até já. O usuário do transporte público não tem um dia de paz. Já está valendo o reajuste de 15% da tarifa de ônibus para o entorno. Maicon Leão. Vivi, já tem passagem custando aí R$10,80 para vir da região do entorno para o plano piloto. É o segundo reajuste só esse ano. Onde é que vai parar? Tem muito passageiro reclamando, principalmente da qualidade do serviço. Será que está valendo isso tudo? A gente discute daqui a pouquinho. E os problemas são imensos, né? Além disso, como é que vai ficar? Ele fica preocupado com o emprego. O empregador vai querer pagar para o pessoal vir para cá, né, Maicon? A gente já conversa sobre isso. Essas e outras notícias você acompanha agora. Hoje é segunda-feira, 14 de agosto. Vamos juntos? Já estamos no ar. A gente começa a edição de hoje de uma forma que não poderia ser diferente. A gente gostaria que fosse, né? Porque é o desdobramento do 23º feminicídio do ano. Estamos em agosto. É muito mais do que todo o ano passado, que foram 17 casos. Um caso que é simbólico, mais ainda, né? Por quê? Porque essa vítima é justamente uma policial civil que trabalhava dentro da Delegacia de Atendimento à Mulher. Valdéria da Silva Barbosa Pérez, que você vê aí na foto, foi encontrada pelo filho dela no banheiro com mais de 60 facadas. O principal suspeito, Leandro Pérez Ferreira. Ele era, mais uma vez, né, um companheiro que não aceitava a separação. Ele estava foragido desde sexta-feira, a polícia estava atrás de Leandro durante todo o fim de semana e ele foi encontrado por policiais militares de Goiás, na cidade de Porangatu, e morreu em confronto com os PMs na madrugada de hoje. A gente vai conversar agora com a repórter Kátia Gomes, que acompanhou durante o fim de semana todo esse caso, inclusive tendo todas as imagens de circuito de segurança, que a polícia estava atrás desse homem, você acompanhando isso, né, Kátia? E agora você está no DPE, onde daqui a pouco vai ter uma carreata, o pessoal vai acompanhando ali até o cemitério Campo da Esperança, para acompanhar o enterro de Valdéria. E conta pra gente como é que foi aí esse confronto com os PMs, o Leandro. Oi, Viviane. Pois é, olha que história triste. Infelizmente, como você disse, mais um feminicídio, o 23º, só este ano aqui no Distrito Federal. E era uma policial civil que, inclusive, trabalhava com isso, para tentar combater a violência contra a mulher. Ela estava ali na DEAN 2, que fica em Ceilândia. Ela trabalhava no setor de estatística e cuidava, né, justamente dos dados de vítimas de violência doméstica. E ela, infelizmente, acabou se tornando uma vítima, né, do que tanto combatia. Esse confronto entre a Polícia Militar de Goiás e o Leandro Pérez, de 46 anos, aconteceu durante a madrugada. Segundo informações da própria Polícia Militar, eles falaram que receberam uma informação do paradeiro do Leandro e foram até ali as margens da BR-153. Chegando lá, eles localizaram ele em uma vicinal e quando o Leandro viu a Polícia Militar,
acabou disparando contra os PMs. Ele estava armado com uma pistola um revólver calibre 32. Durante esse disparo, essa troca de tiros, a polícia militar conseguiu disparar no Leandro. Ele acabou sendo ferido, foi levado pelos bombeiros para o Hospital Municipal de Porangatu, mas não resistiu aos ferimentos. Então, aconteceu toda essa troca de tiros ali. Segundo a própria polícia militar, eles tentaram efetuar a prisão, mas como ele revidou, a polícia militar não teve outra saída a não ser disparar contra o Leandro. Inclusive, um dos policiais militares que estavam ali participando dessa operação, um deles encaminhou um vídeo para a gente e explica detalhes de como foi toda essa ação. Vamos ver agora. Esse crime bárbaro aí aconteceu no Distrito Federal na sexta-feira, onde o autor do feminicídio, o ex-companheiro, teria desferido dezenas de golpes de faca contra a policial civil, essa guerreira, essa companheira da segurança pública, uma irmã da segurança pública, vítima de feminicídio, que combatia esses agressores, combatia a violência contra a mulher. A Polícia Civil do Distrito Federal repassou informações às demais forças de segurança pública dos estados que fazem divisa com o Distrito Federal. Então, todos os estados ali estavam empenhados na captura para realizar a prisão desse autor. A Polícia Militar do Estado de Goiás, a Polícia Civil, todos empenhados. Nós aqui do 3º Batalhão intensificamos o patrulhamento, onde recebemos uma informação valiosa, que gerou suspeição da equipe, e iniciamos o patrulhamento em uma estrada vicinal que fica às margens da BR-153. Essa estrada vicinal seria como se fosse um desvio, uma rota de fuga para não passar no posto de fiscalização dos irmãos da Polícia Rodoviária Federal. O nosso grupamento de patrulhamento tático do 3º Batalhão visualizou o indivíduo a pé em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem, esse indivíduo portava um revólver calibre 32, reagiu à abordagem da Polícia Militar, efetuando disparos contra a equipe. A equipe rapidamente revidou essa injusta agressão, onde o autor foi alvejado, foi acionado o Corpo de Bombeiro para prestar o socorro ao indivíduo, foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Porangatu, onde veio a óbito. Pois é, Kátia, e a gente ouviu ele falando que as polícias de vários estados tinham sido acionadas, estavam trabalhando durante o fim de semana nesse caso, justamente porque parece que ele conhecia muito bem as estradas, né? Ele tinha até comprado uma bicicleta para tentar fugir, algumas câmeras de segurança tinham detectado esse momento e você estava acompanhando isso tudo durante o fim de semana também, né? Como é que foi toda essa investigação nesses dias? Exatamente, Viviane. Isso tudo começou na sexta-feira, quando o Leandro acabou matando a ex-companheira. Segundo a própria família, eles ficaram juntos durante 10 anos e há cerca de um mês ela pediu separação. Então já estava ali acontecendo o processo de divórcio dos dois e uma semana antes do crime ele saiu de casa de fato. Depois que ele saiu de casa, segundo os filhos da vítima, ele começou a persegui-la, ir atrás dela na fisioterapia, teria entrado na casa sem a permissão, isso tudo na tentativa de reatar o relacionamento. Mas a Valdéria não queria voltar com ele porque, segundo os filhos dela, ele era um homem possessivo, ele era abusivo financeiramente, controlava o dinheiro dela, queria ter todo o controle sobre ela, só que os filhos relataram que nunca viram nenhuma agressão. Então, eles nunca imaginavam que ele pudesse chegar a cometer um crime como esse. Ele tinha todos os defeitos, era abusivo em relação à questão financeira. Inclusive, ele abriu uma empresa de transportes e mudanças com a ajuda dela. Ela teria financiado esse negócio novo dele. Ele já foi, inclusive, caminhoneiro. Então, por isso que os filhos falaram que ele conhecia bem as estradas e saberia como fugir. Essa realmente era uma preocupação de toda a família. Então, quando ela decidiu colocar um fim no relacionamento, ele não aceitou e passou a persegui-la. Na sexta-feira, ele foi até a casa onde ele morava com a Valdéria, invadiu a residência e acabou matando ela com 64 facadas.
O filho dela, mais velho, chegou na residência, tentou chamá-la, percebeu que ela não estava respondendo e já teve um pressentimento ruim. Foi ele que encontrou a mãe dentro do banheiro, né, completamente ali esfaqueada. Ela já estava, claro, sem vida quando ela foi encontrada pelo filho. Depois disso, começou uma grande mobilização. Todos os delegados, né, todo mundo da polícia, inclusive Polícia Militar, também passou a divulgar a imagem do Leandro, porque ele fugiu depois do crime. Imagens mostram ele saindo de dentro de um prédio, depois ele vai até uma loja, ele tinha deixado uma bicicleta para consertar, ele vai nessa loja, pega a bicicleta e sai, inclusive pedalando de dentro da loja. Ele também aparece sacando dinheiro, isso tudo, né, já estava ali planejado para que ele fugisse. Então, desde sexta-feira, a polícia já vinha fazendo ali um grande esforço para tentar localizá-lo. A foto dele estava sendo amplamente divulgada nas redes sociais, na televisão, todo mundo se mobilizando. E aí, como nós ouvimos agora o policial militar falando, ele foi localizado em Porangatu, a 400 quilômetros de Brasília. Ele estava ali às margens da BR-153. A gente não tem ainda os detalhes de como ele foi parar lá em Porangatu, se ele pegou carona, se ele foi de carro. A gente não tem esses detalhes porque a última informação que a gente tem é que ele foi visto com essa bicicleta, saindo dessa loja de bicicleta, né, e desaparecendo. Então, a gente sabe que ele sacou um dinheiro, então ele tinha ali condições de pelo menos arcar com uma fuga e aconteceu isso. Na troca de tiros com a Polícia Militar de Goiás, ele acabou sendo baleado, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, levado para o Hospital Municipal de Porangatu, não resistiu aos ferimentos e morreu. Hoje vai acontecer o velório da Valdéria de 2 horas da tarde até 4 horas. Ela não vai ser enterrada, o corpo vai ser levado para Formosa, onde ela vai ser cremada. Nós estamos aqui na sede da Polícia Civil, que fica no sudoeste, porque daqui a pouquinho vai começar o cortejo. Ela vai ser levada nesse caminhão que vocês vão ver agora, acompanhar aqui nas imagens do Corpo de Bombeiros. Então, eles estão aqui já aguardando a chegada do caixão com o corpo da policial civil. Está marcado o cortejo para 1 hora da tarde e o velório começa às 2 horas. É muito triste. Eu conversei ontem, domingo, com os filhos da Valdéria. Ela tem 2 filhos, inclusive os 2 filhos moravam na residência e testemunharam todo esse drama vivido pela mãe desde que ela se separou, antes mesmo de se separar. Eles falaram que ela estava sofrendo muito, inclusive eles chamaram de violência financeira, né, porque ele tentava controlar o dinheiro da Valdéria, ele usava o dinheiro dela, inclusive, para abrir o próprio negócio, para cuidar das coisas da vida dele. Então, ela era ali manipulada psicologicamente por ele. Quando ela decidiu terminar, colocar um fim no relacionamento, ele não aceitou e foi a partir daí que ele passou a persegui-la. Só que não deu nem tempo dela registrar uma ocorrência contra ele. Infelizmente, ela acabou sendo morta com 64 facadas. Como a gente já disse, e claro que vale reforçar, ela trabalhava na DEAN 2, que fica em Ceilândia, é a delegacia especializada em atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Ela era chefe da seção que cuidava ali dos dados de estatística, de todos esses dados de vítimas. Então ela tinha ali nas mãos dela todos os números de mulheres que eram vítimas de violência doméstica e infelizmente ela acabou agora, Viviane, se tornando parte dessa estatística. Pois é, Kátia, esse dado, ele é tão chocante. Quando a gente soube desse feminicídio na sexta-feira, o que deixou a gente mais angustiado foi pensar que uma policial que trabalhava dentro da delegacia, cuidando dessas mulheres, com todos esses dados e estatísticas, de repente ela foi vítima de um ex-companheiro. A gente fica pensando nas outras mulheres que estão aí também a cada dia com maridos violentos e que pedem ajuda também para a polícia, e a gente buscando respostas. Até onde isso vai, né? O que precisa ser feito para que essa realidade ela mude? Inclusive, a gente vai conversar daqui a pouco com um especialista para poder entender outras alternativas
para que isso mude, né? E a gente vai, inclusive, agora ouvir, você comentou agora há pouco, que conversou com uns filhos da Valdéria. E foram, assim, depoimentos comoventes. Eles falaram ali sobre o comportamento abusivo do ex-companheiro da mãe depois dessa separação, os detalhes de quando souberam que ela tinha sido assassinada por Leandro Pérez. Vamos ouvir aqui um trecho dessa conversa que você teve com eles? Essa daí é com o Ian Barbosa. Eu trabalhava com ele. Ele me fez ir para longe, para o Jardim Gá, entregar uma peça e ficou me enrolando para voltar para casa. E aí, quando eu cheguei, antes de chegar, eu já tinha sentido um pressentimento ruim. Fui correndo, mandando mensagem, ligando, preocupado e nada. Quando eu cheguei, eu já bati na porta, ela não respondeu. Eu fui correndo para a janela, abri, pulei no quarto dela e encontrei ela no banheiro. Você, naquele momento ali, você não teve nem coragem de chegar perto, né? Você ligou para a polícia, como que foi? Eu vi, a primeira coisa que eu fiz foi gritar, eu caí no chão, depois eu liguei para a polícia, depois eu liguei para um tio meu que também é policial, liguei para minha namorada, liguei para o meu outro tio, liguei para meu pai. Fui ligando de um a um, eu não sabia o que fazer, depois eu pulei, arrombei a porta, porque se tivesse alguma chance, os bombeiros iam ter mais facilidade de entrar e resgatar ela. Ela estava no banheiro? Ela estava no banheiro. E a porta trancada? A porta do banheiro estava aberta, a porta que estava trancada era do quarto dela. Ah, entendi. O banheiro fica ali dentro do quarto dela, é uma suíte? Isso. E aí, quando você chegou a entrar ali no banheiro, tentou socorrer ou não? Esperou que os bombeiros chegassem? Na hora que eu vi, eu já comecei a gritar, falar mãe. Eu cheguei perto, olhei para ela de perto, mas ela já não tinha sinal de vida. Ela não apresentava nada que demonstrasse que ela estivesse viva. E sobre o relacionamento dos dois? Eles estavam separados? Quanto tempo que eles ficaram juntos? Ele sempre foi, durante esses 10 anos de relacionamento, ele sempre foi muito abusivo. Ele sempre foi narcisista, as vontades dele sempre foram acima das de todas as outras pessoas. Mas ele nunca encostou nela durante esse tempo. Eu sei porque eu ficava na porta esse tempo todo, todas as discussões eu estava presente, eu sempre quis estar próximo dela, sempre a orientei de não ficar com ele. Mas é isso. Ela ficou com ele, né, durante todo esse tempo. Há quanto tempo eles estavam separados? Ela tinha oficialmente dito que não queria mais ele há uma semana. E havia um mês que eles estavam separados, por conta de mais um vacilo dele. Antes disso, ele morava na mesma residência que ela? Morava. Você mora lá também, seu outro irmão? Isso. Morávamos os 4 até um mês atrás. E depois que ela decidiu se separar, como que ele agia? Ele perseguia ela, ia no trabalho, ia na fisioterapia, ia na academia. Aparecia lá em casa sorrateiramente. A gente já pegou ele algumas vezes aparecendo lá com alguma desculpa, porque querendo ou não o escritório era lá em casa. Então eu tinha que fazer coisa do trabalho, porque eu ainda estava há mais uma semana trabalhando. Eu só ia ficar mais uma semana. E ele usava essa desculpa para eu fazer as coisas da empresa. E eu nunca acreditei que ele fosse fazer isso. Então ele perseguia, ia lá, já apareceu sem a gente estar lá. Os vizinhos já me informaram sobre isso. Porque apesar de, como você falou, né, ele era abusivo, apesar de ser abusivo, ele nunca tinha batido nela. Ele nunca chegou a encostar nela, sempre foi uma discussão verbal. Do meu conhecimento, ele nunca chegou a encostar nela. Então, por isso, a família não desconfiava que isso poderia acontecer. A gente nunca suspeitou que ele fosse capaz de tamanha atrocidade. Agora, fala um pouquinho sobre a sua mãe, né? Quem era a Valdéria? O seu irmão falou que ela realmente ia ali na delegacia, sabia de todas as coisas, ela era uma profissional dedicada. Minha mãe era uma mulher incrível, uma mãe fantástica, que foi um pilar essencial na formação do homem que eu sou hoje. Foi uma esposa fantástica, uma mulher parceira do começo ao fim, nunca fez mal nenhum a ele. É um profissional que onde você vá, qualquer delegacia que você for, que conhecerem a minha mãe, todos vão elogiar ela do começo ao fim, porque ela era uma mulher fora da curva. Em todas as áreas da vida ela era excepcional. Pois é, essa entrevista aí com o filho foi feita antes do Leandro morrer em confronto com a polícia. E o outro filho da Valdéria, o Luca Barbosa, ele também conversou com você, né, Kátia? Já nós vamos, inclusive, assistir juntos o que ele disse, principalmente sobre esse comportamento estranho do Leandro no relacionamento que tinha com a mãe e que a gente volta e meia fica aqui insistindo para que as mulheres
tenham essa atenção para ver esses sinais, né? Observar o que pode ser de estranho, porque muitas vezes a gente sente que algo está errado, para poder tomar uma decisão quanto antes para evitar um caso como esse daí, que a gente viu, por exemplo, ali ela não teve nem muito tempo, né? Em uma semana ali que ele começou a demonstrar mais enfaticamente ali que estava sendo violento, ali na verdade nem violento, né? Mas insistente para pedir uma certa ajuda. E Kátia, você falou aí agora que a partir de 1h vai ter então esse cortejo. Só para a gente saber, já está começando aí com alguma movimentação? É claro que daqui a pouco a gente vai voltar com você ao vivo quando tudo começar. Olha, o carro de flores acabou de chegar, vou mostrar aqui para vocês. Eles colocaram já algumas flores aqui no caminhão do Corpo de Bombeiros, que é justamente esse caminhão que vai fazer o transporte do corpo da Valdéria. Então as coroas já estão em cima aqui do caminhão, só aguardando a chegada. O cortejo está previsto para começar daqui a pouquinho, a partir de 1h da tarde. Toda a polícia civil, os delegados e agentes, todo mundo que conhecia, tinha contato com ela, deve participar, né? Claro, não dá para toda a corporação vir, mas muita gente já confirmou presença e vai participar desse cortejo, que sai aqui da sede do Departamento de Polícia Especializada, que fica no Sudoeste, até o cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, Viviane. Obrigada, Kátia. Assim que tiver aí alguma movimentação, tudo começar, você pode chamar a gente, viu? Até já. E olha só essa história, gente. Um menino de 4 anos se machucou quando ele brincava num parquinho da escola. Bom, até aí acontece, criança, né? Mas era uma criança que tem autismo e ele se desequilibrou, bateu a cabeça na quina de um brinquedo. Essa situação, ela virou caso de polícia, por quê? É que ninguém da escola avisou a mãe do menino. Ela só ficou sabendo do acidente pelo motorista da van que leva e traz essa criança. Eu vou falar agora com o repórter Maicon Leão para saber ali como é que foi esse socorro desse menino, né? Maicon, boa tarde para você. Ele na hora foi atendido ali pela própria escola, porque parece que ele precisou de levar até ponto na cabeça. E que horas que essa mãe soube pela escola ou nem soube? Vivi, pela escola ela nem soube, viu? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, a primeira edição. Como você disse, esse menininho estava brincando ali no parquinho da escola, como normal, acabou caindo e machucou a testinha. A escola, por conta própria, fez ali os primeiros socorros, colocou um band-aid e para a unidade estava tudo bem, mandou o menino para casa. Só quando o pequeno Lucas chegou aqui na casa, que o motorista da van falou para a mãe, ó, a escola disse que ele teve uma quedinha lá e colocou esse band-aid aqui e mandou para casa. Aqui, Vivi, quando a mãe chegou, tirou o band-aid para ver o que estava acontecendo, começou a sangrar bastante, ela desesperada correu para o hospital e aí foi preciso dar esse pontinho aqui. Vamos mostrar para quem está em casa? E aí, Vivi, acabou dando um pontinho aqui na testa. O que deixou a família indignada com toda essa situação foi justamente a parte da escola não ter entrado em contato com a família para comunicar o que aconteceu ou até mesmo por conta própria ter levado a criança para uma unidade de saúde, já que a gente viu a necessidade de um ponto. Então a gente fala agora com a Priscila, que é a mãe do Lucas Gabriel de apenas 4 anos, a indignação de vocês não é nem em relação ao machucado, mas o fato de vocês não terem sido acionados. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, a minha revolta maior que eu tive assim com a escola foi o descaso, né, em não ter me avisado, né, da situação do Lucas. Além dele ser autismo, é uma criança de 4 anos, né? E toda hora que quando ele chegou do ônibus, né, que quem me avisou foi o monitor do ônibus, quando eu tive conhecimento da situação do Lucas, eu entrei em contato com a professora e ela demorou em torno de 1 hora para poder me responder por mensagem, para poder me dizer o que tinha acontecido e nem me explicou em detalhes, né? E não... Então nem sabe direito como é que foi essa queda? Não, eu só sei que ele caiu no parquinho, bateu a cabeça numa quina e que foi por volta de 5 horas. E no momento da situação, quando eu tirei um band-aid, que eu vi que estava sangrando, que eu vi que realmente eu precisava de levar ele para o hospital, eu entrei num desespero muito grande e precisei chamar o Uber à noite com ele no colo, sangrando, levei ele até o hospital. Ele conseguiu atendimento com emergência devido ao autismo, ele conseguiu atendimento com prioridade.
Na hora da triagem, o médico da triagem, né, o enfermeiro, me perguntou os detalhes do acidente. Eu não sabia ainda responder, porque a professora ainda não havia me respondido. E ele perguntava o horário da queda, como que foi, e eu expliquei para ele que ele caiu na escola, que ele chegou para mim assim, e eu tinha acabado de tomar o conhecimento da queda, que eu ainda não sabia como. Como mãe, como é que você ficava naquela hora sem conseguir saber explicar o que aconteceu com seu filho? Eu me senti impotente, né? Eu me senti com uma dor no coração muito grande e eu me senti de mãos atadas, sem poder fazer muita coisa. Eram informações necessárias para o médico poder avaliar, né, o quadro da criança, né, a altura que ele caiu e a forma que ele caiu, e eu não sabia avisar. É como se eu me sentia uma pessoa incompetente ali naquele momento, né, sem poder fazer grandes coisas, né, e foi uma dor para mim até o momento da professora mandar mensagem para mim. Foi uma dor muito grande, e quando ela mandou mensagem para mim, ela foi grosseira nas mensagens, hora nenhuma mostrou compaixão e solidariedade. Eu com meu filho no colo, com o sangue no rosto, e tendo que ouvir dela as formas que ela falou comigo, sendo grosseira daquele jeito. O que ela falou para você? Ela falou que criança se machuca mesmo e que isso acontece a todo momento e que não era caso não havia necessidade de ter me avisado, né? Ela disse que não tinha necessidade de te avisar? Que não tinha necessidade de avisar, que ela levou o Luca para a direção e que falou que se eu quisesse reclamar na direção, que eu podia ficar à vontade, se eu quisesse reclamar na direção da escola. E no final da conversa, ela ainda veio me perguntar que eu não sabia o porquê que... Ela não sabia o porquê que eu estava tão revoltada, que ela não sabia o motivo da minha revolta. Aí eu mandei a foto da cabeça do Luca com sangue, no mesmo momento falei aqui, o motivo do meu desespero. E tudo que eu queria de vocês era que vocês tivessem me avisado. Somente isso. Eu teria ido para a escola, eu mesma teria levado ele o quanto antes para o hospital, mas eu precisava de ser avisada e com detalhes de como aconteceu o acidente. Porque poderia ter sido mais grave. E no momento eu não sabia se a gravidade, se era algo muito grave ou não. Eu fiquei literalmente de mãos atadas. Enquanto você lia essas mensagens, como você disse ali, com respostas grosseiras, como é que ficava o coração de mãe? Apertado, né? Porque a gente entrega o nosso filho numa escola com a esperança de que ele vai ser bem cuidado. E não foi isso que aconteceu. E eu perdi a confiança na escola. Eu pretendo transferir ele da escola, ele vai sair da escola, ele não vai voltar mais para essa escola. Eu não confio mais, medo de que aconteça de novo, medo que eles fiquem de marcação com ele, eu não sei. Eu tenho medo mesmo, como mãe. Além desse medo, da preocupação, você ainda chegou a registrar um boletim de ocorrência por ele? Assim que eu saí do hospital, registrei um boletim de ocorrência na delegacia. E a delegada policial que me atendeu no momento, ela foi super cordial comigo, falou que ia abrir uma investigação e eu fiz o registro. E só assim então eu vim para casa. Oi, Vivi. Aicon, olha, eu vou te falar que eu entendo totalmente o que a Priscila está passando aí. Eu acho que qualquer mãe, né, quando coloca o filho na escola, o que a gente até fica muito angustiado, né, Priscila? Às vezes a escola liga, a gente já quer saber logo, mas tá tudo bem? Porque normalmente é o que acontece. O filho machucou, por mais que não seja tão sério e tal, há aquela orientação, olha, ele machucou, de repente dá uma olhada em casa. E no seu caso, até queria saber, eu vi as trocas de mensagens ali, né? Eu não sei se essa professora ela tem filhos, mas ali ela realmente dá a entender que, olha, não foi nada grave. Mas quando bate a cabeça, principalmente, a gente já fica preocupado. Porque às vezes tem que esperar mais um pouquinho, tem que ficar de olho para saber o que foi que aconteceu, como é que vai ser a reação em seguida. E precisou até de um ponto, o que não foi dado na escola. Então, você recebeu já a mensagem direto da professora, você teve que entrar em contato com a escola. Como você disse, não deu nem para poder contar lá no hospital o que foi que aconteceu para poder orientar o médico também, né? Sim, eu mandei mensagem direto para a professora, porque pelo que parece, era ela que estava responsável pelo Luca no momento. A monitora que o Luca tem direito, devido ao autismo, já havia ido embora. Eu fui comunicado, quando eu perguntei onde que estava o meu monitor que fica com ele, ela falou que já havia ido embora. Então eu não sei nem quem estava com ele no momento da queda e nem quem viu a queda, né? Então
Então, a primeira pessoa, assim, que eu precisei de realmente perguntar, porque como eu recebi a mensagem do monitor do ônibus dizendo que a professora disse que ele havia tido uma queda, eu mandei a mensagem direto no WhatsApp dela para saber dos maiores detalhes, né, e de toda a situação. Você estava me contando, inclusive, que problemas envolvendo, inclusive, alunos autistas, esse não é o primeiro que tem nessa escola. Inclusive, uma outra mãezinha tirou o filho dela de lá. Sim, devido à repercussão, né, de algumas amigas e conhecidas minhas publicarem o meu caso no Instagram, uma mãezinha que tem um filho com autismo na mesma sala do meu filho também, que também tem autismo, passou por uma frustração no mesmo dia que meu filho e precisou tirar ele da escola também. No caso dela, o que aconteceu? No caso dela, parece que quando ela foi buscar a criança na escola, ele não estava dentro de sala de aula e a professora, ela veio perguntar para a professora qual foi o motivo pelo que ele não estava dentro de sala de aula. Ele estava andando, parece que sozinho no parquinho, né, sem ninguém, no momento que os pais estavam entrando e saindo da escola e com os portões abertos, e ela foi encontrar o filho dela dentro desse parquinho, né, procurando, parece que o chinelinho dele. E na mesma hora ela foi perguntar para a professora, né, o porquê, e a professora parece que falou para ela que ele não queria fazer as atividades dentro de sala de aula. Complicado, né, Vivi? Demais, Maicon. E me conta uma coisa, o que a escola disse depois disso tudo? Vivi, na verdade, quem disse foi a Secretaria de Educação. Por meio de nota, eles informaram que essa denúncia já está sendo apurada, que eles não compactuam com esse tipo de situação e por isso vai ser apurada a conduta, inclusive, da professora responsável. Olha, obrigada, viu, Maicon? Priscila, me solidarizo aí com você, que bom que ele tá bem, viu? Então, daqui a pouco a gente se fala mais, Maicon. E um motociclista morreu depois de colidir com um ônibus em Samambaia. O acidente aconteceu nesse sábado na QR-611 por volta das 9h30 da noite. O homem de 37 anos teve o óbito declarado no local. A causa exata do acidente vai ser investigada pela Polícia Civil, que fez perícia ali na região, né? O motorista do transporte coletivo e os passageiros ficaram ilesos, sem necessidade de cuidados médicos. Então, nossos sentimentos aí também aos familiares desse motociclista. E olha só, foi inaugurado hoje mais um restaurante comunitário no DF. Essas refeições aí saem por R$1 na hora do almoço, 50 centavos no café da manhã. E são algumas unidades, inclusive, que tem até jantar. E acaba sendo uma ótima alternativa para ajudar muita gente, né? Quem mora no Sol Nascente é quem vai poder agora contar com essas refeições num valor bem acessível. Vamos conversar com a repórter Vanessa Vitória, que foi para lá conferir? Oi, Bebê! Ah, Bebê, já sabia que você, do jeito que é, ó, já ia estar almoçando nesse horário. Conta pra gente, Bebê, como é que tá sendo por aí? São todas as refeições, quais que vão ser disponibilizadas aí pro pessoal? Boa tarde pra você. Vivi, tem certeza que você quer me chamar? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Tô na hora do almoço, gente, não posso entrar ao vivo. Brincadeira, a comida por aqui, ó, tá uma delícia. Mostra o cardápio, Claudinho. Frango assado, saladinha, arroz, feijão e macarrão. Vivi, por aqui tem todas as refeições, sim. O café da manhã, o almoço e o jantar. Fiz amizade com os meus amigos aqui, o Geisel, a Marlene. Pedi, gente, me espera, não vai embora, fica aqui comigo para eu entrar ao vivo. E eles estão aqui me esperando, Vivi, pacientes. Mas antes de eu falar com os meus amigos aqui, eles vão contar se eles gostaram. Eu ainda tô comendo frango. Desculpa, gente. Suquinho para ajudar. Tem suquinho, viu, Vivi? Hoje tem de caju e de goiaba, o meu é de caju. E saladinha de fruta depois de sobremesa. Olha só. Saiu um censo, vocês lembram, do IBGE, falando que o Sol Nascente é a maior favela do Brasil. Superou, inclusive, a Rocinha. Então, aqui são mais de 32 mil domicílios. A Rocinha estava chegando perto de 31 mil. E aí, esse restaurante comunitário aqui, ele tem a capacidade para oferecer 3.600 refeições todos os dias. Isso, como a gente já falou, com café da manhã, com almoço e com jantar. No café da manhã, paga 50 centavos. No almoço... Marlene, pagou quanto, Marlene? R$1. R$1. Janta, R$1.
Não, o janta é 50 centavos, Marlene. Desculpa, 50 centavos. Corrija a Marlene aí. Quanto que é o jantar? Quanto que é? 50 centavos o jantar só, apenas. Estão vendo? Estão vendo? Então, almoço, R$1, almoço que é mais caro. Já você almoçou aqui, já fez a quentinha para levar aí? É, a quentinha para levar. Você foi bem-vindo, esse restaurante aqui, bem-vindo, graças a Deus, bem-vindo aqui, viu? Tem muita gente aqui necessitada, viu? Só nascente, muita gente necessita disso aqui demais. Tem numa boa hora? Uma boa hora, no horário certo. E a Marlene, Vivi, olha só, a Marlene, então minha amiga, né, Marlene? Sim. Minha amigona, né? É. E ela falou assim, a gente achou que a gente não ia ganhar não, porque a fila tá grande lá fora. O que você falou? Eu falei que cheguei bem mais cedo, aí fiquei aguardando, aí eu fui uma das primeiras a ser atendida. E você queria me dar sua marmita? Queria dar minha marmita pra você, porque a moça não tinha o troco, aí ela me ofereceu pra eu levar o jantar. Aí eu falei que sim, aí eu ia oferecer a marmita pra você. Aproveitando a Marlene aqui pra falar pra você, esse negócio de troco, né, Marlene? É. Pode pagar com Pix. Aqui pode pagar com Pix, você sabia, Marlene? Pode, eu vi a plaquinha lá. Dos 15 restaurantes comunitários aqui do Distrito Federal, pode pagar com Pix. Aqui no Recanto das Emas e em Sobradinho. Então pode vir aí, traz o Pix aqui, ó. Pega o celular, passa o Pix e paga. E a comida é boa, viu, Vivi? Nutricional, aqui a nutricionista fica ali na fila. Vou pedir o Claudinho para mostrar a movimentação aqui, que hoje foi movimentação de inauguração. Tem gente que trouxe a família toda, Vivi. Tem criança pequena. Olha ali, passando no colo ali, Claudinho. Olha lá, um pequenininho andando. Então aqui, ó, todo mundo vai poder comer. A capacidade sentada aqui, Vivi, ó, Claudinho vai fazer um geralzão aqui. Cabe muita gente. Tem a fila lá, pode seguir a dica da dona Marlene de chegar um pouquinho mais cedo, né, para não correr risco. Chegar um pouquinho mais cedo. Hoje está bem movimentado, até porque a inauguração deve normalizar, né, dona Marlene? Ah, com certeza, todos os dias. Mas com certeza, durante a semana vai ser bem melhor. Sua casa é aqui perto? É, eu moro aqui no trecho 2, aqui embaixo um pouco. Dá pra vir a pé e voltar. Olha que beleza, Vivi. Vivi, aposto que você não tem um restaurante pertinho de casa que nem esse. Vou sentar aqui pro Claudinho pegar, que eu levantei, empolguei pra mostrar aqui. Não, pode sentar. Depois prometo que eu deixo terminar esse almoço aí, tá bom? Pra você seguir depois pro nosso próximo assunto. Mas me conta uma coisa, como é que funciona aí? Vivi! Peraí, só me conta uma coisa. Quando eles almoçam daqui a pouco a gente vai chamar o governador. Isso, porque eu sei que ele também já esteve por aí, ele falou sobre vários assuntos, né? Mas me conta uma coisa, quando você foi aí almoçar, pode almoçar? Eu já vi que ela estava levando para o jantar. Então, assim, pode repetir quantas vezes quiser, pode levar uma marmitinha, tem uma restrição de quantidade. Explica aí pra gente o horário também que funciona, então, essas 3 refeições. Olha só, Vivi, vou começar pelo horário, tá? Abre às 7 horas da manhã, café da manhã, então de 7 da manhã até às 9 da manhã. O almoço, que é o que a gente tá, de 11 da manhã até às 2 da tarde. E aí depois abre de novo às 5 da tarde e vai até às 7 da noite pro jantar. Aí encerra. Aí deixa eu explicar como é que funciona. Tem que pagar, né? R$1 aqui pro almoço ou 50 centavos pro café ou pro jantar. Aí você pode pegar o seu prato e também pode levar quentinha. Dona Marlene, ou aqui o meu amigão, pode levar quantas quentinhas? 2 marmitas. Vamos? 2 marmitas para levar para casa. 2 marmitas e pegar o seu. Isso. Comer aqui. 2 marmitas só, a refeição e a marmita. Lá dá para levar, é casado? Tem esposa? Tem. Dá para levar para a esposa? Dá, mas só que eu fazia 2 viagens para fazer, mas não dá. Tem que levar cada um, é só uma refeição e a marmita. Mas aí, pelo menos você e a esposa e mais alguém, vem muito. Mostra, Vivi, dá pra dividir, uai. Não dá pra dividir, não? Essas coxas aqui é grande, ó. É uma dessas coxas aí, ó. No barzinho, a gente compra isso aqui por R$5. Isso aqui, ó, tudo por R$1. Dá pra, até mais gente do que a esposa. Dá até chamar o vizinhança lá. O vizinho pra vir comer, tudo dá pra vir. É. Maravilhoso demais, chegou em boa hora aqui. Tá vendo, Vivi? Então, ó, você pode vir almoçar, como eu tô fazendo aqui, claro. Pode levar 2 quentinhas para casa, 2 marmitinhas. Inclusive, Vivi, a dona Marlene tá levando para jantar, né, dona Marlene? Essa sua quentinha não é nem para alguém que tá esperando o almoço lá em casa, na sua casa, não. É para mim jantar mesmo. É pro jantar. Então, o que ela falou? Mesmo que é pertinho, ela tem outros compromissos, né, dona Marlene? Não vai dar para vir aqui na hora do jantar. Ela já vai aproveitar e vai levar. A sua também é pro jantar? A minha é pro jantar. Mas eu moro aqui próximo, na rua de baixo. Segunda rua eu moro.
você não vem jantar, homem? Por que você não vem jantar? Eu vou levar para meu menino, eu posso vir jantar. Pronto. A quentinha dele é pro filho e ele vai trazer a esposa no jantar? O Ricardo vem, né? Que chega no serviço tarde, né? Trabalha com pedreiro, né? Mas eu que trabalho pertinho, venho começar todo dia aqui, jantar também. Gás lá em casa, eu vou guardar esse panela, eu acho. Ô, Vivi, você tá vendo? Não economiza só na comida, não. Economiza no gás. Tudo, no gás, na carne, no arroz, no feijão, em tudo. Ainda come aí, ó, comida variada, né? Tem mistura. Boa, a comida é boa, se der feito, a comida tá boa. Vivi, tá assadinho esse negócio aqui. Eu vou fazer o seguinte, Vivi, você tem mais pergunta aí? Porque eu tô ocupada querendo almoçar, Vivi. Mas olha aí, brincadeiras à parte, vamos ouvir o que o governador falou. Ele almoçou aqui, inclusive, enquanto o governador Ibanez Rocha fala, eu vou terminando meu almoço aqui, Vivi, pode ser? Vai, bebê, bora lá. Agora come rapidinho, viu? Porque a sonora é rápida. Vamos lá, roda, diretor. Essa é uma nova proposta que nós implementamos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, no sentido de atender a comunidade de forma integral. Então nós estamos agora renovando todos os nossos contratos, de modo que possamos ter alimentação todos os dias da semana, as 3 refeições do dia. E agora com a facilidade do pagamento do PIX, foi uma proposta do deputado Joaquim Neto, que nós vamos adotar integralmente. Bom, gente, então já viram aí, né, como é que você tem essa oportunidade agora também lá no Sol Nascente para poder tomar café da manhã, almoçar e jantar. Tá lá, bebê de novo, deu tempo, ó. Falei que ia ser rapidinho, que você tinha que mastigar rápido, olha. Mas só, ó, e deu outra coisa que eu fiquei até em dúvida, rapidinho também aqui, pra gente depois mudar de assunto, mas você falou ali que pode levar, então, essas outras refeições, mas pagando só R$1, você tem que pagar por cada uma que você vai levar? Não, Vivi, é assim. Comeu, né? Por exemplo, eu disse ela aqui, ele comeu e pagou R$1 por esse prato dele aqui. Limpou o prato, Vivi, limpou. Só tem o osso ali, viu? Que não dá pra comer osso, mas o resto que dava pra comer foi tudo. Aí, assim, ó, ele pagou R$1 por essa e R$1 por essa. Então, ele gastou R$2 pela refeição dele e pela marmita que ele vai levar pro filho. Se ele quisesse levar mais uma marmita, ele ia pagar R$3. Um pela dele, um pela marmita 1 e um pela marmita 2. Então, R$3, entendeu? Funciona desse jeito assim. E sobremesa ele já comeu. Podia pegar outra sobremesa não, para levar pro filho? Pode pegar, eu posso pegar pra lá e pegar, posso. Suquinho, pode tomar quanto, suquinho? Até 4 eu tomo lá, até 4, eu chego lá e pego. Uai! Uai, que é rodízio de suco? É. Eu passo lá, vou deixar a bandeja lá, aí eu pego 2 e tomo. Não é rodízio que fala não, Vivi, é refil. Refil, é isso mesmo, pra ficar tomando suco. Então vou pegar outro, porque eu só peguei de caju. Pode pegar lá e pegar outro lá. Vou pegar de goiaba? Pode pegar de goiaba, pode. Eu não tava sabendo disso não, Vivi. Pode pegar, Narlene? Pode ir lá e pegar à vontade, o tanto que você quiser. Tá vendo, Vivi? Eu vou lá pegar mais suco, porque eu peguei... Você tá pegando outro suco? Pode repetir sim, é à vontade. Vivi do céu, é refil de suco. Então, ó, entendeu, né, gente? Paga pela refeição, mas pelo suquinho, ó. É refil de suco, daqui a pouco vou ver se o de goiaba tá gostoso. E o suquinho não dá pra levar pra casa, com o copinho destampado? Dá não. Tem que beber aqui. Melhor tomar tudo aqui. É, tudo aqui, melhor. Ai, Vivi do céu, vou sentar aqui e comer comida. Vou tomar mais suco, então. Posso ficar, Vivi? Tem mais pergunta, Vivi? Hoje eu não tô gostando de ficar falando muito, não. Pronto, imagina, hein? Hoje é que você não tá gostando de falar, hein, Vivi? Vou pegar mais 2. Pode almoçar à vontade, mas você corre, daqui a pouco a gente tem mais assuntos pra conversar, viu? Obrigada. Um beijo pra você, bebê, pra todo mundo aí, Sol Nascente. Pode pegar o suco pra mim. Olha, vamos continuar aqui então, gente. Agora com outros assuntos que realmente foi meio violento aí no fim de semana, né? Bombeiros encontraram adolescentes. Na verdade, esse não é sobre um acidente de carro, não. É o sumiço de adolescentes que estavam perdidos na mata. Olha só como é que foi. Na última sexta-feira, 2 garotos de 14 anos desapareceram na mata enquanto passeavam na Fercal, região ali de Sobradinho. Os bombeiros foram acionados e começaram essas buscas pela região. Aproximadamente meia hora depois, a equipe conseguiu entrar em contato com um dos adolescentes que acabou enviando ali a localização. Os menores foram resgatados sem ferimentos e entregues às mães. Mas você imagina, gente, olha, quando você está perdido, meia hora, parece uma eternidade, né? Graças a Deus não tiveram nenhum ferimento aí, estão bem. E a Justiça do DF decide expulsar uma moradora que causava confusões no condomínio em Arniqueiras. Veja só.
Nesses vídeos dá para ver a mulher em várias situações de conflito. Com um facão na mão, ela atinge esse carro branco. Em seguida, com o mesmo facão, tenta cortar o pneu de um caminhão. Nesta outra imagem, ela que dirige o carro branco, para nos fundos do carro de um vizinho e dá ré até encostar no carro. E depois vai embora. Em outro dia, a mulher segue no carro branco da frente e impede a passagem de outra moradora ainda dentro do condomínio, até que ela dá ré e atinge o carro de trás. Aqui, as câmeras de segurança mostram a mulher discutindo com os policiais. Nessa semana, foi registrada mais uma queixa contra ela por desacato à autoridade. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu expulsar a moradora. Segundo a decisão, o motivo seria os transtornos que ela causou aos vizinhos. A decisão foi em primeira instância e ela ainda pode recorrer. Segundo a sentença, ela não perde o imóvel, mas fica impedida de morar no lugar. Na decisão, o juiz afirma que as infrações cometidas não são pequenas e que a integridade física dos vizinhos está em risco. O advogado da moradora expulsa afirmou que ela toma remédios controlados, foi diagnosticada com câncer e enfrenta uma grave depressão. E que o barulho dos vizinhos agravou a bipolaridade e a síndrome do pânico. A defesa disse que vai recorrer da decisão. Ao todo, a mulher recebeu 30 reclamações e diversas multas. O assunto foi discutido em assembleia, que decidiu acionar a justiça. Nossa, que difícil, né? Viver assim em comunidade não fica fácil, não. E olha só, 2 homens foram presos nesse fim de semana por tentativa de feminicídio. Num dos casos, o agressor tentou atropelar a ex-companheira com o carro. No outro, o homem esfaqueou a ex-namorada na Candangolândia. Registrou a ocorrência depois de ser atendida na UPA do Núcleo Bandeirante e encaminhada para a Casa Abrigo, local que recebe vítimas de violência doméstica. Desde o dia do crime, a polícia estava à procura do ex-companheiro. Ele foi preso na última sexta-feira e levado para a 21ª Delegacia. Ainda na sexta-feira, a Polícia Militar do DF realizou outra prisão por tentativa de feminicídio, desta vez na Ceilândia. O companheiro da vítima manobrou o carro em direção à mulher diversas vezes com a intenção de atropelá-la. Ele foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Pois é, de janeiro a junho deste ano, foram 38 tentativas de feminicídio só aqui no Distrito Federal, isso segundo a Secretaria de Segurança Pública. O número já está bem próximo do que foi computado em todo o ano passado, quando houve 42 casos. Em quase metade das ocorrências, a motivação do crime foi por ciúmes ou sentimento de posse. Aí a gente está falando de tentativa de feminicídio. Os casos de feminicídio esse ano já são 23, com esse caso da policial civil que trabalhava lá na Delegacia de Apoio à Mulher, e que a gente volta a esse assunto daqui a pouco. E olha essa história, um homem de 59 anos foi preso em flagrante em Águas Claras depois de tentar dopar um jovem para forçá-lo a ter relações sexuais. Tudo aconteceu num condomínio da Rua 13 Norte. Segundo a PM, o jovem de 19 anos foi até o local em busca de uma oportunidade de trabalho. Aí lá, o homem ofereceu um comprimido ao rapaz e tentou forçar relações sexuais com ele. Olha, o jovem fugiu ali, fingiu, aliás, ter tomado esse medicamento, aí não perdeu a consciência e acabou conseguindo chamar a polícia. Dentro do imóvel, olha aí para você ter uma noção, os policiais encontraram vídeos íntimos e muita medicação. Os dois foram levados para a 21ª Delegacia de Polícia. E uma panela de pressão explodiu num restaurante em Taguatinga. Uma mulher teve queimadura na perna. Larissa de Paulo tem as informações pra gente. 52 anos teve queimadura de 1º grau na perna esquerda. A explosão da panela de pressão foi em um restaurante que fica na QNG 43, em Taguatinga. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. No total, 8 militares em 2 viaturas foram para o local do acidente. Quando eles chegaram, encontraram a mulher consciente, orientada e estável. Ela foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia para fazer os exames.
Uma panela de pressão é um risco, né? Volta e meia a gente fala aqui também dos cuidados que tem que ter. Agora, olha só esse outro perigo. A roda de um carro se soltou e atingiu um motociclista e a filha de 12 anos que estava na garupa. O acidente aconteceu na altura da quadra 26 do Parque Way, na EPSul. Aí, com esse forte impacto da roda, o motociclista perdeu o controle da direção e caiu junto com a filha no canteiro central. Segundo os bombeiros, os dois foram levados em estado estável para o hospital de base. Nossa senhora, que susto danado mesmo. E olha, falando um pouquinho aqui agora em relação à saúde, a obesidade dos jovens de 18 a 24 anos aumentou em 90% entre 2022 e 2023 aqui no Brasil. Uma realidade que foi agravada pela pandemia e vem acompanhada por crises de ansiedade, quadros depressivos, que geralmente são descontados justamente na comida. A Giovana lutou contra o peso durante anos e na pandemia ganhou 20 quilos. Eu me desregulei. Quer saber? Eu não vou me cobrar de treinar na pandemia, não vou me cobrar de manter uma alimentação na pandemia e comecei a descontar todas as emoções negativas da depressão, das crises de ansiedade que vinham na comida. A obesidade é fator de risco para diversas doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Uma pesquisa revelou que os jovens de 18 a 24 anos estão engordando em um nível preocupante, com uma vida de abusos e de maus hábitos alimentares. O estudo, feito com todas as faixas etárias, aponta que a obesidade neste grupo passou de 9% para cerca de 17% entre os anos de 2022 e 2023. Mais de 40% estão com excesso de peso. Apenas 1 em cada 3 consome frutas de maneira regular. Como que é a tua alimentação? Totalmente desregulada. Refrigerante? Muito. E exercício físico dá tempo? Não. Tá precisando melhorar então os hábitos alimentares, aí mudar a rotina. Não pode me seguir não, porque eu sou toda errada. Esses jovens adultos sofrem mais com ansiedade, consomem de forma abusiva álcool, refrigerantes e até mesmo o cigarro eletrônico. Pouco mais de 1/3 admite a prática diária de exercícios físicos. Já quando o assunto é tela, eles lideram a pesquisa, com a maioria usando celulares e tablets por 3 horas ou mais por dia. Então a gente observou que eles não dormem bem, dormem menos que o tempo recomendado. É um panorama, um estilo de vida nocivo que não vem de agora, provavelmente vem desde a infância ou adolescência. Esta médica especializada em emagrecimento acredita que combinar fatores alimentares e psicológicos pode ser o melhor caminho para quem quer manter a saúde em ordem. Tem que dar aquele clique. Eu acho que a primeira coisa é a gente acreditar na gente mesmo. Então, por isso que o tratamento, o acompanhamento não multidisciplinar é muito importante, porque isso vai mexer muito com a autoestima, com a autoimagem, assim, com preconceitos. Depois de retomar bons hábitos, a Giovana agora está mais disposta e confiante. Está emagrecendo, voltou aos estudos e até empreende numa confeitaria. Eu me sinto mais leve, mais livre. E hoje eu tenho, acho que a questão da minha autoestima e da minha confiança para fazer as coisas é transformadora. A gente observa, né? Não tem outro jeito, tá tudo ali relacionado. Uma boa alimentação, dormir bem, você fazer uma atividade física e tudo isso que você vai fazendo vai te dando aí uma boa qualidade de vida. E o brasileiro procura cada vez mais, inclusive, assuntos relacionados à saúde mental na internet. Levantamento de uma plataforma digital mostra que há muita preocupação, principalmente com o ambiente de trabalho. Exaustivamente na administração de um condomínio, Ana Carolina se afastou do serviço. A insônia foi o pior, né? Porque eu parecia um zumbi. Eu ia trabalhar muito cansada e voltava muito cansada, querendo dormir, mas eu também não conseguia dormir. Ela foi diagnosticada com síndrome de burnout, a doença do esgotamento profissional, reconhecida por um conjunto de sintomas. Falta de desempenho no trabalho adequado. O indivíduo começa a cair a sua produtividade. Além disso, ele começa a chorar, ele começa a ter desânimo, impaciência, falta de atenção, falta de motivação para trabalhar.
Situações assim vêm preocupando e muitos brasileiros. Estudo feito por uma plataforma de visibilidade online mostra que as buscas pelo termo saúde mental aumentaram 50% em pouco mais de um ano. Isso pode estar relacionado à pandemia. Algo que as pessoas se descobriram que é importante, porque elas querem aprender a como lidar com essa circunstância, como melhorar com a saúde mental e ter mais saúde. Mais do que estatísticas, o levantamento ajuda a identificar padrões de comportamento. É como se fossem sinais de alerta sobre a maneira como vivemos. E o que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi a preocupação dos brasileiros com a saúde mental no trabalho. Essa foi uma das expressões mais pesquisadas. Cresceu quase 240% em 15 meses. Hormônio para estresse e exaustão foram outras buscas que registraram um grande aumento. Para Ana Carolina, admitir a doença trouxe uma importante lição. Muitas das vezes a gente não percebe que a gente está acelerando a ponto de trabalhar demais e esquecendo da gente mesmo. E olha só, nesse período de seca, muita gente tem sinusite. Eu já conheço um monte de gente que está reclamando aí, viu? O nariz fica congestionado, o meu semana passada estava demais, os olhos ficam doloridos, com aquela sensação de peso na testa. E eu cresci ouvindo minha mãe dizer que sinusite mal curada é um perigo. Você sabe que ela estava certa? Até minha entrevistada disse que mãe tem sempre razão, né? Eu conversei com a otorrinolaringologista Aliciane Mota sobre os riscos, os cuidados e como prevenir sinusite no nosso podcast Viva Mais, Viva Bem. Esse bate-papo já está disponível. Eu separei uns trechinhos para vocês. Olha só. Algumas notícias recentes de uma menina, uma adolescente de Minas Gerais, que quase perdeu a visão, e uma americana que perdeu parte do cérebro, chamaram a atenção porque tudo isso elas compartilharam nas redes sociais, explicando que foi por conta de uma sinusite mal curada. O que causa, por que ela evolui para complicações tão graves? Sinusite nada mais é do que uma inflamação seguida de uma infecção dos seios da face. Que são o quê? São espaços dentro do nosso rosto que se comunicam com o nariz. Então, a gente quando respira, o ar não entra só na cavidade do nariz. Esse ar, ele entra no nariz e circula por vários espaços ao longo da testa, ao redor dos olhos, na maçã do rosto e no fundo do nariz, que é na base do crânio. A bactéria que vai na sinusite, ela tem livre acesso ao cérebro. Porque uma vez que teve uma complicação cerebral, de 20% a 40% dos indivíduos, por mais que você cuide, por mais que você opere, deixe ele internado em UTI com medicação na veia, o risco de morte é real. Como diferenciar um sintoma, por exemplo, de uma enxaqueca para uma sinusite, de um resfriado para uma sinusite? Peguei uma gripe, está demorando demais, precisa de avaliação. Provavelmente evoluiu para sinusite. Se ela perceber que isso está se repetindo muito, por exemplo, mais do que 4 vezes em um ano, isso já configura sinusite de repetição. Isso já liga o alerta. Existe uma lenda que a criança não tem sinusite, a criança tem gripe e tal, mas as crianças têm sinusite sim. E nas crianças a gente tem que ficar com o alerta mais ligado ainda. Essas lavagens, todo mundo vê muito hoje em dia, são realmente importantes para evitar que essa sinusite ela se instale ali de uma forma mais grave? Assim como a gente escova os dentes para não ter cárie nem complicações nos dentes, a gente deve lavar o nariz para não ter rinite, para não ter sinusite. Pois é, e você pode ouvir a hora e onde você quiser. Como é que você faz para ouvir o podcast? Tem um atalho aqui no nosso Instagram, vou mostrar para vocês, olha. Então você segue aqui o @SBT Brasília, clica no link que fica na bio, aí vai abrir aqui várias opções para vocês, um deles podcast Viva Mais, Viva Bem. Quando você clicar, já abre ali uma lista com vários bate-papos que a gente já teve. Dentre eles, esse que a gente acabou de ouvir aí sobre a sinusite. E tem muitas dicas importantes, viu? Aproveita para compartilhar, para a gente poder evitar esse tipo de sintoma nesse período de seca. Bom, aproveitando aqui essa interação com vocês, você já anotou o nosso WhatsApp? Vamos colocar aqui na tela de novo, diretor pessoal. O Instagram a gente acabou de mostrar, que é o @SBT Brasília. E aqui o nosso telefone WhatsApp, 996232421, por onde você pode mandar aqui a sua sugestão de reportagem, contando alguma coisa que está acontecendo aí na nossa região. Aquelas fotos também que vocês gostam de assistir aqui, né? Pera aí um pouquinho que eu vou mostrar para você um problema que lá do Recanto das Emas, na escola 106.
Então, olha só, está dizendo que desde a presente data, vamos colocar aqui, tem como colocar a mensagem que chegou para a gente? Olha só, o Manuel Messias mandou aqui para a gente falando: faço uso deste espaço para denunciar o Centro de Ensino Fundamental 106 do Recanto das Emas, pois até a presente data não entregou os uniformes dos alunos, ressalvando que a única escola que não entregou, que não tem os uniformes, né? A única que não recebeu. Falta monitor também para o ensino especial. Bom, olha só, inclusive conversei com o Manuel Messias hoje para saber aqui se já tinham recebido ou não. Ele disse que ainda não recebeu. Nós procuramos a Secretaria de Educação do DF. Em nota, nos informaram que as entregas dos uniformes ocorrem desde o início do ano letivo e que continuam sendo feitas tanto o chamado enxoval de verão, que é aquela camiseta com manga curta, né, a regata e a bermuda, quanto também o de inverno, que é a calça e o casaco. Esse aí tem chegado às escolas desde o início de abril. E que até o momento, mais de 2.800.000 peças já foram entregues. No caso específico do Centro de Ensino Fundamental 106 do Recanto das Emas, a Secretaria informou que a entrega das peças vai ocorrer ali nos próximos dias. Agora a gente se pergunta, né, gente? A gente está em agosto. Até hoje esses uniformes estão sendo distribuídos, né? Não é preciso se organizar um pouquinho melhor para que esses uniformes cheguem ali em janeiro, fevereiro, no máximo, quando as aulas começam? Bom, fica aí, né, essa reflexão. E quanto à falta de monitores no CEF 106 Recanto das Emas, a Secretaria explicou que houve uma exoneração a pedido de servidores que atuavam na função, mas que na última semana mais de 500 monitores escolares foram nomeados pelo GDF e serão direcionados para poder suprir eventuais carências nas unidades escolares. Então tá aí, Manuel, espero que chegue aí para você também, para o seu filho, que você falou, né, que ele é especial, precisa desse acompanhamento. E aí depois você conta pra gente como é que ficou a situação, se já foi resolvida, se chegaram os monitores, se os uniformes também chegaram. Nosso canal aqui fica aberto para vocês, então faça assim também com o Manuel. Manda a sua sugestão de reportagem pra gente, que a gente vai tentar te ajudar aí. Agora olha só, seu cachorrinho ou seu gatinho está doente, você não tem como pagar uma clínica veterinária? Pois surgiu uma oportunidade de atendimento de graça para o seu bichinho. Quer saber como? Bom, por enquanto é para quem mora ali na região do Sol Nascente e Pôr do Sol. É que a unidade móvel do Hospital Veterinário Público está atendendo na administração regional, depois vai passar por outras regiões. Bom, o Maicon Leão, ele foi até essa unidade móvel para mostrar para a gente como é que funciona e como que a pessoa faz para poder conseguir então essa consulta para o pet. Ô Maicon, já chega aí, né, se familiarizando com os bichinhos. Mostra pra gente, por favor. Vivi, tá aqui na administração do Sol Nascente, é só chegar, passar ali pela triagem, igual a gente faz quando chega no postinho, aqui é da mesma forma, mas detalhe, ó, é bom chegar cedo, a galera já tá aqui cedo. Deixa eu só conversar, quem que é essa pessoa aqui? Quem que é esse bichinho? Spike. É o Spike? Oi, meu amigo. Que cara que é essa, gente? Eu sou amigo também, o que tá acontecendo? Você trouxe ele por quê? É porque ele estava sentindo umas dor, né, e defecando sangue, e aí eu trouxe ele pra ele ver. O que você achou de ter assim perto de casa um atendimento, principalmente de graça, né? Sim, eu achei maravilhoso, agradeço todo mundo aí, são todos super atenciosos, maravilhoso, atendi super bem, eu gostei bastante. Já passou ali pela consulta, pela triagem? Não, Como é que foi? Foi pela triagem. Gostei bastante e tô trazendo todos os meus cachorros aqui, eu tenho 4, aí eu trago todos eles. Pode ficar tranquilo, não precisa ficar desconfiado assim, amigão. Daqui a pouco você vai pra consulta ali, essa dor vai passar, pode ficar calminho, não precisa olhar bravo assim pra gente, né, Vivi? Obrigado. E você? Quem que é você? Você já tá mais calminho, sente o cheirinho. Quem que é? Kiara. É a Kiara. E o que foi? Ixi, a patinha, o que foi? Tá machucada, machucou a pata, né? E tá, os quartos dela atrás também tá com atrofiado um pouco. Aí, trouxe pra ver o que dá pra fazer. E fazer uns exames nela, né? Pra ver aí. Quando eu cheguei, eu vi que o senhor já tava ali, passa pela triagem, tem pesagem, tudo como se fosse quando a gente chega no pronto-socorro, né? Passa pela a triagem, né? Pesa dela, tudo, faz toda uma triagem, igual uma pessoa mesmo. Inclusive, Vivi, ela já é a próxima a ser atendida, obrigado, viu? A gente vai mostrar como que funciona ali dentro. Já tem, inclusive, um outro tutor com o cãozinho aqui bem na entrada. Essa primeira parte aqui é justamente onde acontece a triagem, que fica o cãozinho ou o gatinho também, apesar da gente
tá vendo mais cães, tem opção para gato também. Ali atrás o animalzinho é pesado e depois segue para essa sala aqui, onde tem a consulta já com a veterinária. A doutora Rafaela analisa, faz o exame, tudo certinho. A dona Edilene vai falar com a gente aqui agora para explicar como é que funciona. Às vezes as pessoas estão ali em casa, têm dúvida, é só chegar aqui dentro do horário, que começa a partir das 7h30 da manhã, e entrar naquela fila ali que dá para ser atendido. Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Bom, o atendimento ele começa a partir das 7h30 da manhã, são 10 senhas disponíveis diariamente, e à tarde são os retornos. Aí é só a pessoa chegar, é por ordem de chegada, então cada um chegou, as senhas estão disponíveis, eles atendem. Por isso é importante chegar cedo, né? São 10 por dia. São 10 por dia, exatamente. E aí volta à tarde pro retorno, pra avaliação, como é que funciona? Então, a avaliação é porque o animal vem, ele é atendido logo pela manhã, e aí os que passaram por esse procedimento, que vai precisar de um tratamento em casa, tem o retorno posteriormente, que o atendimento é à tarde, feito aqui pela veterinária. Aí, como que funciona? Que tipo de atendimento é oferecido aqui? São atendimentos de baixa complexidade, consultas clínicas, se precisar fazer uma medicação, um curativo, são atendimentos simples. Os atendimentos mais complexos, eles são realizados lá no Hospital Veterinário em Taguatinga. É preciso estar sentindo alguma coisa ou pode trazer para consulta de rotina? Pode trazer para consulta de rotina, de preferência, né? Na verdade, a gente prefere, porque a prevenção é o melhor remédio. Às vezes, Vivi, a gente tá lá em casa, tranquilo, vê o animalzinho feliz, mas, doutor, é importante passar por essas avaliações, digamos que mesmo sem ter nada estranho, o animalzinho tá feliz, brincando, é importante trazer para consulta? Com certeza. Em qualquer faixa etária, a gente recomenda que faça o check-up. Tá? Na fase adulta. Quando o filhote, a gente recomenda nas doses de vacina, né, que seja acompanhado pelo médico veterinário, quando adulto anualmente e quando idoso semestralmente. Subsecretário, o importante é que aqui consegue fazer inclusive os exames, né? Isso, aqui também tem o exame de hemograma, então a população ela pode trazer o animal, fazer o hemograma aqui, depois fica disponibilizado de forma online, inclusive, para retirar. A gente voltar. Essa é a parte interessante, é igual a gente mesmo, né? Tem acesso ali de forma online, o prontuário, o exame, tudo certinho. Exatamente. A gente viu a maioria dos animais aqui, cãezinhos, só que eu descobri que o atendimento não é só para os cães, né? Não, são para todos os animais domésticos, tanto os felinos como os caninos. Mas a procura maior, de fato, são para os caninos. Um outro detalhe, Vivi, importante que a gente percebeu é que, a partir desse ano, está sendo feito um levantamento também para saber o quantitativo de animais, inclusive para desenvolver as políticas públicas para os anos seguintes. Então, é até importante o tutor trazer esses animais aqui até para esse catálogo, né? Para essa pesquisa, para ter o quantitativo de animais no DF. Isso, essa pesquisa está sendo realizada pela Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal. O link está disponível no nosso site. A ideia é que a população realmente contribua, passando as informações de quantos animais existem em cada residência, se são domiciliados ou não, se são animaizinhos que eles ajudam na rua, para saber se esses animais são ou não castrados, estão ou não vacinados, exatamente para que a gente consiga aumentar as políticas públicas para proteção animal mesmo. E conseguir ampliar, né, a política para as pessoas. Vivi, para quem está em casa entender, funciona como se fosse um censo, só que voltado para os animais. Agora, aquele momento que eu vou mexer no seu coração. Toda vez que eu vejo um bichinho, eu lembro do pedido que o pessoal faz aí na sua casa. Esse aqui, a gente ainda não tem um nome para ele, mas a gente chama ele de pretinho, de cara. Ele estava lá em Samambaia, sozinho na rua, e agora, Vivi, ele precisa de uma casa. Vou até pedir pro Angélio chegar mais pertinho dele aqui, fecha, mostra pra você ver que gatinha. Olha o tanto que ele é quietinho, carinhoso, gente, aqui, ó. É muito carinhoso. E agora ele precisa de uma casa, doutora? Exatamente. A gente resgatou ele no sábado, tentamos achar a família, ainda não encontramos, né? Mas se ele tiver uma, também será super bem-vindo. Ele está sendo tratado, já fez exames, tomou remédio de verme, pulga, carrapato, tem castração garantida, né? E a gente tá dando suplementação para ele, vitamina, uma raçãozinha boa, que ele tava bem magrinho, mas já está sendo cuidado, será entregue para uma família para ser bem amado. Quem se interessar, caso a Vivi não queira, faz o quê? Pode entrar em contato, pode falar o número? Pode. 3377-1792. Esse número é o WhatsApp também, pode mandar mensagem dizendo que tem interesse em adotar o resgatado. O importante, Vivi, agora falando sério, tirando a nossa brincadeira, é que ele seja adotado. Oh, meu Deus, olha isso daqui, gente.
por uma família que dê muito amor e carinho, porque ele é muito carinhoso, ele tem, assim, a gente percebe, ele deita no braço, ele demonstra muito amor e nada mais justo de que seja uma família que vai retribuir isso para ele, né? Com certeza. É sempre importante saber que é uma responsabilidade adotar um pet, né? Existe um período de adaptação, eles vão acabar tendo demandas financeiras, né? Tempo também, eles demandam bastante. Então, a adoção precisa ser responsável. É isso, tá aí, Vivi. Então, quem puder dar um larzinho, uma casinha pra esse nosso amigão aqui, gente. Olha, tia gatinha, é muito fofo você, rapaz, muito fofo. E aí a gente reforça a importância e também reforçar para quem quiser trazer os animais aqui, como que funciona. Então, inclusive, eu queria até pedir para a população para que ela venha trazer os animais, porque aqui na localidade de Sol Nascente, a gente está tendo uma baixa demanda de atendimentos. Então, assim, cada região foi selecionada para que a gente fique por um período de 5 meses, mas se a gente não tiver procura, a gente vai acabar tendo que se deslocar para outra região. Então é importante que a população compareça, traga os seus animais, porque como eu falei, a prevenção ela é o melhor remédio. Do mês passado para cá, a gente teve cerca de 200 atendimentos, mas a capacidade é para que consiga mais, né? Muito mais. E a gente está já com planos de aumentar a capacidade diária de 10 para 30 cenas. Tá vendo, gente? É importante. Vamos trazer os animaizinhos para passar por exame de rotina. Se a gente precisa, às vezes, Vivi, eu reconheço que eu vou deixar meu check-up lá para frente. Mas a gente tem que ter responsabilidade com o bichinho. Não pode deixar passar ainda mais uma oportunidade como essa, que é de graça. Com certeza. E eu queria deixar uma observação que é necessário trazer o documento pessoal de identificação do tutor e são possíveis atender 2 pacientes por tutor. Então são 2 por CPF. Caso tenha mais de 2 na casa, é bom que venha mais de um tutor acompanhando, até para facilitar o nosso atendimento aqui. Obrigado, viu, gente, pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos. Reforçando, Vivi, aqui na Administração Regional do Sol Nascente, Pôr do Sol, é só vir, como a doutora disse, acompanhado ali do seu documento e do bichinho de estimação. Cada tutor pode trazer até 2. Vamos trazer os animaizinhos para passar ali pelos exames, pelo check-up, para garantir que eles estejam saudáveis e bem. E vamos arrumar uma casinha para esse bichinho, gente? O Maicon já se juntou ali, né? O Felipe e o Matheus, os meus filhos, que o tempo inteiro eles me pedem um cachorrinho. Aquela carinha ali, gente, de pidão, fica até difícil a gente dizer não mesmo, né? Mas olha, Maicon... Bom, vou te falar que por enquanto, na correria que anda lá em casa, tá difícil, tentando me organizar a qualquer hora, gente. Eu vou contar pra vocês que eu tô com um cachorrinho, só pode, viu? E a tradicional quermesse do Templo Budista de Brasília chega à 50ª edição e está com uma programação especial no mês de agosto. Esse fim de semana agora, nesse fim de semana, quem foi lá pôde acompanhar uma demonstração das artes marciais japonesas, a apresentação do coral do templo e um concurso de cosplay. A programação inclui a venda da tradicional comida japonesa, claro, não pode faltar, né? E cerca de 55 exposições, com comércio de acessórios também, e são diversos acessórios. Os ingressos estão à venda e custam R$ 12, fica aí no mês de agosto. A programação especial será durante todos os fins de semana do mês de agosto, das 4 da tarde até as 10 horas da noite. Nossa quermesse é realizada sempre em agosto. Nesta ocasião, realizamos uma grande festa de família, recebendo toda a comunidade de Brasília. Neste ano, essa quermesse é a 50ª edição. Vamos celebrar um momento histórico. Nossa quermesse apresenta cultura japonesa. Todo dia tem oficina de sumie, oficina de cerâmica, exposição de pintura e ikebana e tudo mais. Venha desfrutar nosso evento. Pois é, aproveita, né? E olha só, uma lancha explodiu no Lago Paranoá e deixou 3 feridos esse fim de semana. O acidente aconteceu nesse domingo, no trecho 2 do setor de Clube Sul. O motor da lancha explodiu enquanto ele abastecia. Uma das vítimas é uma criança de apenas 9 anos que teve cerca de 70% do corpo queimado. E os bombeiros foram acionados quando os funcionários ali do posto já tentavam controlar as chamas. As 3 vítimas ficaram com queimaduras de 1º, 2º e 3º graus. Todos foram levados conscientes ao agarram. E na embarcação havia mais 4 pessoas, essas pessoas aí não se feriram.
Bom, gente, vamos para o intervalo, mas eu volto rapidinho. A gente ainda tem muito assunto, hein? A gente vai junto aqui até quase 2 da tarde. Me espera? Já volto. Estamos de volta e você que está chegando agora, seja bem-vindo. Eu quero saber se você já tem o nosso WhatsApp salvo aí no seu celular, hein? É o 996232421. O nosso Instagram, que você também pode seguir e acompanhar lá as movimentações, as notícias ao longo do dia. É o @SBT Brasília. Começa a seguir a gente por aqui também. Você envia a sua mensagem, sugestão de reportagem. Agora há pouco a gente, inclusive, falou aqui sobre a falta de uniforme numa escola lá no Recanto das Emas. E agora, vamos ver aqui algumas fotos que vocês mandaram pra gente, porque vocês mandam e vocês querem se ver aqui. Eu também adoro essa parte. Olha só, o Davi, você pode mostrar na televisão? Claro que eu posso, Davi. Obrigada por esse registro, viu, que você fez ali na semana passada. Um beijo pra você. O Rogério Montalvão. Meu nome é Rogério, estou aqui em Carinhanha, na Bahia, direto da Bahia, ligadinho nas notícias de Brasília. A gente também transmite o nosso jornal pelo YouTube, então você pode acompanhar. Se você estiver em trânsito, coloca lá no YouTube e acompanha aqui as notícias para você ficar bem informado. O Pedro, olha, passando para deixar aquele abraço, Vivi, é o melhor jornal de Brasília, sucesso. Obrigada, Pedro, um beijo para você. Quem mais aqui? Stephanie. Beijo seu jornalismo, muito bom o seu trabalho, Stephanie de Planaltina DF. Obrigada, viu, Stephanie? Um beijo, então, para todo mundo aí de Planaltina do DF, para Stephanie também. E manda mais fotos, daqui a pouquinho a gente mostra outras aqui, tá bom? Vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal, que começou a julgar hoje as 70 primeiras denúncias contra os vândalos que depredaram os prédios dos 3 poderes da República no dia 8 de janeiro desse ano. Olha, o julgamento será em plenário virtual e vai durar a semana toda. É isso, né, Isaías Godinho? Conta pra gente. Boa tarde pra você. Muito boa tarde para você. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta segunda-feira, em plenário virtual, 70 denúncias protocoladas pela Procuradoria-Geral da República contra pessoas acusadas de atos de vandalismo contra os prédios dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Esse julgamento, que começou nesta segunda-feira, deve terminar nesta sexta-feira, às 11h59 da noite. Essa sessão extraordinária foi convocação da ministra Rosa Weber, que é presidente do órgão, na última semana. Nesse sentido, os ministros do Supremo Tribunal Federal devem decidir se aceitam as denúncias da PGR. Caso haja esse aceite das denúncias, essas 70 pessoas envolvidas se tornam réus nesse processo e onde haverá também a abertura de ações penais, onde esses 70 indivíduos podem responder por vários crimes, como abolição do Estado Democrático de Direito, associação criminosa e dano material grave. Vale lembrar que esse inquérito investiga não só os executores materiais desse crime que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas também os incitadores. O Supremo pode iniciar um período de coleta de provas e também recolhimento de depoimentos de testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, e posteriormente iniciar o julgamento. Lembrando que atualmente 128 pessoas continuam presas, acusadas de atos golpistas, mas na última semana o Supremo Tribunal Federal decidiu pela liberação de 72 réus, 25 mulheres e 47 homens, porque para o Supremo eles não representam mais riscos às investigações. Volto com você ao estúdio. Obrigada, viu? E olha, vamos voltar a falar sobre a onda de feminicídios que vem chocando o Distrito Federal. Na sexta-feira, registramos o 23º caso de feminicídio. A policial civil Valdéria da Silva Barbosa Pérez, lotada na DEAN 2, justamente a delegacia que combate e investiga crimes contra a mulher. Para voltar a falar desse caso, vamos ver uma reportagem que conta um pouquinho do que aconteceu nesse fim de semana. O corpo de Valdéria da Silva Barbosa Pérez foi encontrado pelo filho dela no banheiro. Ela morreu ao levar pelo menos 2 facadas. O principal suspeito é Leandro Pérez Ferreira, de 46 anos, ex-marido de Valdéria. Segundo a polícia, Valdéria e Leandro estavam em processo de separação. O homem deixou a casa há cerca de 1 mês. Valdéria chegou a contar a colegas de trabalho que ele estava perseguindo, insistindo em reatar o relacionamento, mas ela não chegou a registrar um boletim de ocorrência. Nas redes sociais tinha fotos do casal.
Em 2015, em uma publicação, Valdéria comemorava 1 ano de casada com Leandro. No WhatsApp do suspeito, uma mensagem fazendo referência a Deus. Valdéria era agente da Polícia Civil. Estava lotada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 2, na Ceilândia. Ela era chefe da seção de apoio administrativo, estatística e informática. Trabalhava com ocorrências de feminicídios e outras violências contra a mulher, números dos quais, agora infelizmente, ela faz parte. A gente está vendo muito isso, né? Mas nunca imagina que ser tão próximo. Então foi fiquei muito abalada, uma coisa horrível. E a minha patroa é muito amiga, né? Então ela ficou muito triste porque disse que é uma pessoa muito trabalhadeira e para ela morrer assim. Olha só, vem cá. Vem cá, Chiquinho. Gente, eu tô pedindo pro Chiquinho fechar aqui para perguntar para vocês. Eu não sei o que vocês têm pensado, mas eu fico aqui me questionando. O que faz uma pessoa achar que tem poder sobre a outra? Que pode manipular ou controlar uma mulher, ameaçá-la por não aceitar o fim do relacionamento, tirar a vida de uma mulher porque não consegue administrar o sentimento, um interesse pessoal? Esse último feminicídio nos faz ter ainda mais certeza de que esse é um assunto urgente. Dessa vez foi contra uma policial civil que trabalhava justamente na delegacia voltada para orientar e acolher mulheres vítimas de violência. Valdéria da Silva Barbosa Pérez, de 45 anos, ela era a chefe da seção de apoio administrativo, estatística e informática da Delegacia Especial de Apoio à Mulher, lá em Ceilândia. E foi morta pelo ex-companheiro com mais de 60 facadas. Quer dizer, onde isso vai parar? Algo precisa ser feito. As medidas protetivas, as tornozeleiras, a Lei Maria da Penha, elas vieram para ajudar, mas isso não tem sido suficiente na grande maioria dos casos. Esse já é o 23º feminicídio este ano, mais do que todo o ano passado. A gente vem falando sobre isso e é importante, inclusive, mapear onde é que estão os problemas para que a falha não se repita. Então, que medidas os poderes públicos devem adotar? Que medidas as mulheres, os homens, as escolas, as famílias, nós mesmos? O que a gente pode fazer para tornar essa realidade aí diferente da que a gente tem visto? Então, algo precisa ser feito e urgente. É para agora. Durante a inauguração do restaurante comunitário lá do Sol Nascente, que mostramos agora há pouco, o governador Ibanez Rocha, além de falar sobre novas obras, ele comentou também sobre o aumento de feminicídios no DF. Vamos ouvir o que ele disse. Trabalhando muito no sentido dessa questão do feminicídio aqui no Distrito Federal, juntando todas as secretarias, Secretaria da Mulher, Secretaria de Segurança, Comunicação nossa vem trabalhando muito forte com a divulgação do número 180 e das diversas modalidades de denúncia que podem ser feitas, mas realmente é um problema social, nós temos um grande problema a ser resolvido, não só no Distrito Federal, mas no Brasil como todos. Precisamos de uma política nacional de combate ao feminicídio com urgência para que a gente possa espancar da nossa vida e do nosso noticiário crimes como esse que ocorreram. Pois é, a gente precisa realmente fazer alguma coisa e é para agora. Vamos, inclusive, a gente está falando aqui que todo mundo pode fazer a sua parte um pouquinho. Vamos conversar com Viviane de Mello, ela é advogada especialista em gênero. Muito obrigada por participar com a gente aqui, viu, Viviane? Olha só, a gente está falando aqui, você vem acompanhando, né? É a 23ª vez no ano que a gente noticia aqui no Distrito Federal a morte de mulheres por conta de feminicídio. Então, são filhos que ficam órfãos, perdem a mãe antes do tempo, são pais e mães que choram a morte das filhas antes do tempo e a gente precisa evoluir como sociedade, né? Mas então a gente fica se perguntando muitas vezes aqui, o que fazer? Já temos uma legislação como a Lei Maria da Penha, medidas restritivas, bom, até multas para poder ver se esses homens aí acabam com esses abusos. Infelizmente, os casos continuam aumentando. Para que rumo a gente corre agora? Boa tarde a todos, boa tarde, Viviane, é um prazer falar com vocês. Apesar de ser um tema muito triste, é uma tragédia, nós vivemos hoje uma tragédia de caráter pandêmico. A violência contra as mulheres, ela tem esse caráter pandêmico, infelizmente, tem características como a transgeracionalidade, né? Tem passado, sim, de família, de pai para filho, é algo que está se aprendendo, infelizmente.
E quando a gente fala em enfrentamento à violência contra as mulheres, nós precisamos pensar em duas coisas: prevenção e repressão, né? Eu acredito que, sobretudo, a prevenção, porque após o crime ter sido feito, após o feminicídio, o que resta? Não resta mais nada. Restam apenas famílias destruídas, órfãos do feminicídio, como você mesma mencionou. Hoje, aqui no Distrito Federal, nós temos 319 crianças, crianças e adultos que são hoje órfãos do feminicídio. Nós temos uma estatística desde 2015 até junho de 2023, em que nós já contamos, infelizmente, com 168 vítimas fatais, 168 vítimas do feminicídio. Isso é assustador. Porque hoje a doutrina, o que nós entendemos quando a gente estuda esse fenômeno, que o feminicídio ele é um crime de ódio, ele é um crime contra as mulheres. Infelizmente, nós ainda perpetuamos culturas machistas, nós ainda entendemos a mulher como um objeto dessa relação, e só para você ter uma ideia, 87% da motivação dos crimes de feminicídio tem a ver com a não aceitação do término do relacionamento e esse sentimento de ciúme, de posse e controle que o homem ainda tem sobre a mulher. E nós temos ainda a estatística que 75% desses crimes, eles acontecem dentro de casa, Então é um crime intramuros, é um crime que acontece ali dentro da família, e é algo que o Estado precisa estar alerta, a sociedade precisa estar alerta, Como o governador trouxe, é um problema social, com certeza, é um problema de toda a sociedade, mas é sobretudo do poder público, A gente tem leis muito bem elaboradas, tanto aqui no âmbito do Distrito Federal quanto no âmbito nacional. Nós temos, sim, planos de enfrentamento ao feminicídio, nós temos diversos dispositivos legais que cuidam dessa temática, mas nós temos um grande problema na implementação, na execução dessas políticas públicas. Aqui no Distrito Federal, nós temos uma realidade completamente diferente do restante do Brasil. Nós temos uma grande diversidade de serviços e equipamentos voltados para as mulheres vítimas, Nós temos praticamente a especialização em todas as instituições que atuam nesse enfrentamento, nós temos setores que atuam especificamente. Então, nós temos um certo privilégio quando a gente fala em poder público, em atuação governamental, com relação a outros estados do Brasil. Mas nós ainda temos esse índice que é assustador, que já ultrapassou o índice de 2022. Então, nós precisamos olhar isso com muita atenção. Nós precisamos olhar com olhar de não só precisamos fazer algo hoje, como também amanhã para as nossas crianças. Que sociedade que nós estamos criando? Então, quando eu falo em prevenção, eu estou falando sobre tudo, eu estou falando desde a educação, desde a veiculação de notícias, de ensinamentos mesmo nas escolas, estou falando na família, estou falando sobre grupos reflexivos para que homens entrem, participem e entendam que essa masculinidade que hoje eles estão exercendo, ela é tóxica, ela é abusiva, ela ultrapassa todos os limites de uma relação saudável, Nós temos que lidar com todos os entes que fazem parte dessa relação adoecida. Nós temos que lidar com a mãe, com a mulher, com o pai, com o marido, o companheiro, com as crianças. Então, hoje, inclusive, é o meu objeto de pesquisa no mestrado, eu falo sobre a rede de proteção à mulher vítima. O que é isso? Nós termos uma intersetorialidade entre os serviços, nós temos serviços integrados, nós temos uma atuação em que o Ministério Público fala com a polícia, em que fala com o juiz, em que fala com a delegacia e vice-versa. Nós precisamos trabalhar com situações em integralidade. Por quê? Porque esse fenômeno da violência doméstica, ele é complexo e ele vai respingar em todas as áreas que esta mulher convive. Ô Viviane, você sabe que você está falando aí, eu queria até dividir aqui um pouquinho esse assunto, porque você fala em prevenção e o que a gente está vivendo hoje. Porque prevenção é ali, lá enquanto crianças, que eu acho que a gente vai ter que mudar essa realidade. Hoje você falou ali, num privilégio que a gente tem aqui no DF, mas a gente está aqui vivendo esse caos, falando em 23 feminicídios e que isso, assim, comparando com o ano passado, que foram 17, a gente vê então que essa violência vem aumentando. E a gente vem discutindo tanto esse assunto e a angústia é justamente essa. Então, o que está precisando mudar? Porque aqui a gente tem realmente
né, há várias organizações que dão esse apoio às mulheres vítimas de violência, a polícia que dá esse apoio, a gente tem essa legislação. Você comentou que teria que ter toda essa conversa entre os órgãos. O que está faltando, então, seria o quê? Uma legislação agora mais atualizada e que possa ser colocada em prática? Ou, assim, como que a gente pode visualizar um futuro diferente? Pensando nesses homens que já estão criados, né? Esses homens que estão tendo relacionamentos hoje abusivos com essas mulheres e de violência, e que a gente agora se vê numa situação ainda mais delicada, que foi com uma policial que estava dentro de uma delegacia que trata desse assunto. O que eu costumo dizer? Acontece que leis, nós não precisamos de inovações legislativas, nós temos leis robustas, né? Nós temos exemplos sobre essa rede distrital de proteção à mulher, nós já temos um decreto distrital que trata sobre a criação, instalação e a elaboração de políticas públicas voltadas para a mulher aqui no Distrito Federal. É o decreto 42.808 de 2021. Então, nós temos um estudo debruçado sobre isso. Agora, o que eu entendo? Nós precisamos trabalhar com políticas públicas integradas. Nós precisamos nos atentar para os indícios dessa violência, né? Principalmente aquelas pessoas que estão dentro daquela relação. O seu núcleo familiar, vizinhos, amigos, a qualquer sinal, nós temos que, sim, orientar para denunciar. Porque quando a gente denuncia, nós estamos ali interrompendo esse ciclo da violência doméstica, né? O ciclo da violência doméstica, ele é um contexto em que foi estudado aí por sociólogos, psicólogos, no sentido de que temos algumas tensões, depois nós temos pedido de perdão, depois nós temos uma fase de lua de mel, mas o que nós vemos na prática é um escalonamento dessa violência. Então, às vezes começa com xingamento, às vezes começa com uma humilhação, uma retenção do patrimônio, depois uma agressão física e aí o feminicídio. O que nós temos como estudo o feminicídio, ele nunca é um fato isolado, ele nunca aconteceu de repente, não foi uma agressão única. Aquela vítima de feminicídio, ela já vem numa situação de violência muito anterior. Pois é, inclusive é um você crime está trazendo esse dado, né, que a gente vem falando muito aqui sobre os sinais, e eu quero até te interromper um minutinho, só porque a gente está vendo aí várias imagens de mulheres que foram vítimas de violência, a gente está falando, foram vítimas de violência e foram mortas, né, por ex-companheiros. Então, a gente agora vai, só como hoje a gente está tratando especificamente mais desse caso recente, né, que foi na sexta-feira, eu queria pedir aqui para a gente rodar um trecho de uma entrevista que fizemos com um outro filho da Valdéria da Silva Barbosa, que é o Luca Barbosa. É nessa entrevista aí que a Kátia Gomes conversou com ele, ele fala ali, né, quando esse assassino aí, ele começou a ter alguns comportamentos estranhos com a mãe dele. Então vamos ouvir um pouquinho, só para poder ilustrar, inclusive, o que a gente está tratando aqui agora? Pode rodar, por favor. Na minha visão, eles tinham um relacionamento, assim, de altos e baixos. Raramente eles estavam bem, muitas vezes eles estavam brigando o tempo todo por questões financeiras, por questões ligadas à própria atitude dele. Ele já traía ela financeiramente várias vezes, de chegar a comprar coisas sem a permissão dela, de ficar insatisfeito. Não era uma pessoa tolerante, ele buscava isolar ela das outras pessoas e assim eu acredito que por conta disso ele conseguiu, né, manipular ela esse tempo todo. E aí ela, claro, né, percebendo essas atitudes, decidiu colocar um fim no relacionamento. Depois disso, né, como seu irmão disse, ele passou a persegui-la? Perseguia ela. Ele já apareceu lá na minha casa. Eu tava comendo na hora e ele apareceu de surpresa, sem me avisar. Foi no quarto dela, depois não encontrou nada e foi embora, sem falar nada. E quando você ficou sabendo do crime, você foi até a casa? O que você pensou naquele momento? Quando eu fiquei sabendo do crime, eu estava no meu trabalho, estava no meio do expediente. Aí a minha cunhada me ligou, avisando a situação. Aí eu já saí, eu estava de moto, né? Eu ainda me perdi no caminho, desesperado, né? E fui direto para a delegacia, né? Para abraçar meu irmão, para tentar lidar com toda essa situação, que para mim parece que a ficha não caiu, entendeu? Parece que até hoje eu não consigo acreditar que isso aconteceu comigo, nem com a minha família.
Sua mãe, policial civil, e trabalha na DEAN 2. Ou seja, ela trabalha ali ajudando outras mulheres que são vítimas de violência doméstica. É até inacreditável pensar nisso. Minha mãe, ela sempre trabalhou, falava, assim, às vezes, da situação, como era trabalhar, se lidar todo dia com essa violência. Ela, na igreja, fazia parte de um grupo de mulheres em que ela discutia. Então, ela sabia, assim, muitas vezes, da situação mesmo, de violência emocional. Ela era uma pessoa bem instruída. E, embora, assim, ela ainda foi manipulada por ele todo esse tempo, ele sempre falou que ia melhorar, falou que ia mudar, mas nunca, para mim, era só uma fachada. Nunca mudou, mas você também não acreditava que ele pudesse chegar a tanto? Não, eu nunca acreditei que ele pudesse fazer isso. Porque eles já separaram antes e ele não agiu dessa forma, né? Ele agiu de uma forma, assim, calma, vamos dizer assim. E quando ele se separou dela, ele não demonstrou, assim, sentimento de raiva, não buscou agredir nem nada. Então a gente não esperava, a gente não tinha noção do monstro que ele era. Pois é, parece que agem às vezes ali de uma forma meio subliminar, meio velada, né? Eu continuo aqui o nosso bate-papo então com a Viviane de Mello, que é advogada especialista nesse assunto aí de violência contra a mulher. E a gente observando ele falar, a gente imagina, né? Primeiro que a gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente. Outra que parece que ele agiu muito rápido, porque cerca de um mês que eles se separaram, né? Estavam começando esse processo de separação. E em uma semana, quando ele começou realmente a agir ali de forma mais suspeita, ele já cometeu esse crime. Uma campanha, talvez fosse também interessante, uma campanha nas escolas, uma campanha nas ruas, uma campanha geral aí que realmente o governo pudesse começar para poder chamar ainda mais atenção sobre esse assunto. Será que seria um caminho? Com certeza, Viviane, a conscientização é o melhor caminho, né? Aqui no Distrito Federal nós temos um projeto do Tribunal de Justiça que chama-se Maria da Penha Vai à Escola, né? Existem ciclos de palestras em que esses voluntários, esses grupos de pessoas que atuam nessa sistemática vão às escolas, dão palestra aos alunos e incrivelmente é observado que após essas palestras muitos alunos começam a relatar casos de violência que vêm em sua residência com seus pais e levam isso à escola, né? Então, quando nós falamos em crianças, nós precisamos sim estar presentes, conscientizando, explicando que relacionamentos não podem ser abusivos, né? A gente estuda no direito uma coisa chamada teoria do conflito. O conflito, ele faz parte da sociedade. Nós estamos sempre em conflito, né? Nós vivemos em conflitos e com problemas e com discussões. Isso é uma tônica. Agora, o que isso não pode acontecer e que infelizmente é a tônica da nossa sociedade brasileira é a resolução desses conflitos com violência, né? Então, infelizmente, a gente tem uma estatística muito dura. O nosso país é, assim, um país violento. Eu acho que a primeira parte é tomarmos consciência disso, né? Tomarmos consciência de que pode ser que nós estejamos numa relação muito boa, muito feliz, mas alguns alertas, eles vão acontecendo e é nesses alertas que precisamos ter atenção, porque eles são alertas amarelos e que nós, principalmente nós, mulheres envolvidas em relacionamentos assim, temos que buscar ajuda. É importante grupos reflexivos que trabalhem os homens. Vamos descobrir onde estão os homens. Os homens estão na construção civil, os homens estão em trabalhos outros. Então vamos até esses trabalhos, vamos conscientizar esses homens, vamos falar numa linguagem aberta sobre essas questões, porque elas são muito íntimas e infelizmente a nossa sociedade banalizou esse tipo de relação. Infelizmente há uma permissão social, inclusive, para se agredir mulheres, né? Educar, a partir para a violência, para se impor na relação. Isso tudo são questões muito íntimas, mas que elas precisam ser colocadas à mesa, elas precisam ser expostas. A gente tem que trabalhar com conscientização, e conscientização é tônica da prevenção, né? O nosso sistema repressivo hoje, nosso sistema de justiça, depois que o crime acontece, depois que o feminicídio ocorre, ele é muito célere, ele funciona muitíssimo bem, nós temos condenações em tempos recordes, mas não observamos isso quando da prevenção, infelizmente. Muitas mulheres têm muito receio em denunciar, em ir a uma delegacia com medo de como vai ser tratada, e muitas vezes realmente ela não tem um atendimento adequado, ela sai dali sem respostas, sem um caminho para onde ir, que é o que a gente chama de rota crítica da violência doméstica, né? Fica sempre pingando em cada setor, em cada serviço, pedindo ajuda e não é acolhida. Então nós temos que trabalhar
a gente até tem tido, assim, mostrado muito que isso realmente, né, é um dos pontos, mas que existem várias delegacias já preparadas, inclusive, para atender essas mulheres. Inclusive, assim, esse nosso bate-papo aqui poderia render aqui durante muito tempo, né? Mas a gente acaba tendo que trazer outros assuntos e eu quero te agradecer muito aqui pela sua participação. A gente mostrou aqui quantas alternativas existem. Essa que você trouxe, inclusive, para que seja, para que o tribunal possa ir até as escolas para poder conversar com os alunos. Eu acho que é uma grande saída, porque eu vejo que conversar com as crianças, né, e mostrar para elas o quanto elas têm que ser respeitosas umas com as outras, os homens com as mulheres também, para que elas se valorizem, eu acho que é um motivo aí para a gente pensar num futuro diferente, né? Para os atuais, a gente não sabe exatamente como mudar esses homens que já estão criados, mas aí as mulheres têm que ficar atentas realmente aos sinais que eles dão de violência, para que elas possam, antes que isso aconteça, elas saírem desse relacionamento, né? E conhecerem os seus direitos. Muito obrigada, Viviane, até uma próxima conversa. Eu que agradeço a disposição e que possamos voltar um dia para falar sobre temas menos dolorosos e trágicos. Eu também espero por isso. Obrigada. Mas vamos acionar aqui ainda sobre esse assunto novamente a Kátia Gomes, que está no Departamento de Polícia Especializada, a sede da Polícia Civil, onde um cortejo para levar o corpo de Valdéria da Silva até o cemitério Campo da Esperança. Ele acabou de começar, na verdade a gente vai conversar agora até para saber onde que você está, né, Kátia, e acompanhando aí esse cortejo. Conta pra gente. Oi, Viviane, nós estamos aqui exatamente na altura da torre de TV. O cortejo já começou. Ele saiu lá do Departamento de Polícia Especializada, seguiu ali pelo SIG e agora entrou aqui no eixo monumental. Ele vai passar por todo o eixão até o cemitério Campo da Esperança. É um grande cortejo, a gente está acompanhando aqui várias delegacias de polícia, da Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Todo mundo está fazendo parte desse cortejo. O corpo dela está ali naquele caminhão dos bombeiros. Ele está sendo levado, né, pelos bombeiros. E a gente acompanha nesse cortejo, é uma forma de homenagear a policial civil que foi assassinada. Nós temos também informações, até inclusive da própria Polícia Civil, sobre o crime. A Polícia Civil emitiu uma nota dizendo que no dia que ela foi morta, na sexta-feira, o Leandro ficou 3 horas no condomínio dela, aguardando a chegada dela. Ela tinha ido para a fisioterapia. Logo depois que ele matou a Valdéria, ele fugiu, sacou uma grande quantia em dinheiro no caixa eletrônico e depois que ele fugiu, no dia seguinte, a polícia já recebeu a informação de que ele estava escondido em Porangatu. Com essa informação, a polícia também descobriu que ele teria oferecido R$3.000 para um motorista de aplicativo levá-lo até o Maranhão. Esse motorista, ele ficou desconfiado e disse que teria que parar em casa para pegar roupa, pegar ali alguns objetos pessoais, porque a viagem era muito longa. E aí, quando ele falou isso, o Leandro desceu do carro e fugiu. A polícia ela já tinha informação de que ele estava ali na região e conseguiu fazer, né, essa perseguição, que acabou ali num confronto. Ele disparou contra a Polícia Militar de Goiás, que revidou, ele foi atingido por tiros e acabou morrendo. Então, agora nós estamos aqui ao vivo acompanhando o cortejo da Valdéria Barbosa. Estamos entrando agora aqui no eixão, passando exatamente no buraco do Tatu. Vocês podem perceber, né? Existe uma grande quantidade de viaturas da Polícia Civil, Polícia Militar, todo mundo acompanhando esse cortejo com as sirenes ligadas. É uma forma de fazer essa homenagem. Agora há pouco, enquanto a gente aguardava o início desse cortejo, conversamos com familiares, todo mundo muito abalado. O Ian, que deu entrevista ontem pra gente, disse que infelizmente não tinha condições de conversar, era um momento muito doloroso. O Luca também, filho da Valdéria, também estava bastante emocionado, os pais dela também, que são idosos. Então, assim, realmente é uma cena, Viviane, muito triste. Olha, Kátia, é importante, aí você está falando até, a gente está vendo esse cortejo todo, e como a gente estava falando, do quanto é importante a gente ter aqui campanhas, algo que chame a atenção para discutir esse assunto de uma forma mais profunda. E com certeza, quem estiver passando esse horário, né, de almoço, as pessoas estão trazendo, levando filhos para a escola, indo para o almoço, elas vão realmente querer saber o que está acontecendo,
né? E aí a gente pode começar a trazer esse assunto de uma forma aí mais importante para essa discussão, para tomar novas medidas, que comecem agora com campanhas, com algo que a gente possa realmente mudar essa realidade. Obrigada, viu, Kátia? E olha, mais um caso de abuso sexual envolvendo um motorista de aplicativo. Na noite desse domingo, a Polícia Militar prendeu um motorista acusado de estuprar uma passageira que embarcou em Águas Claras com destino à Ceilândia. Olha só, gente, um homem desviou a rota, parou em um local afastado e atacou essa mulher. Olha só que absurdo, que perigo. Vamos conversar agora com a Vanessa Vitória, que tem mais detalhes desse caso. O VV, foi a própria vítima que acabou pedindo socorro para a polícia? Oi, Vivi, boa tarde de novo para você, para todo mundo. Não, ela não teve coragem, Vivi, ela ficou paralisada. A gente estava dando uma lida aqui, inclusive eu estou com o Major Miquelo, que vai falar um pouquinho sobre a prisão desse cara. A gente estava lendo aqui o depoimento dela e ela fala que ela não conseguiu, que ela ficou paralisada, ela ficou apática. Mas o que acontece? Durante o trajeto, ela conta aqui no depoimento dela, que ela pegou o carro de aplicativo lá em Águas Claras, ela estava ali, passou a tarde no Rio Botequim, chegou ali por volta de 16 horas, estava com um amigo até mais ou menos 19 horas. E aí ela pediu o carro de aplicativo e 3 cancelaram, né? Ela não tinha conseguido pegar um outro carro antes. Até que veio esse veículo com um motorista de 25 anos e aconteceu essa história aí, chocante, horrorosa, que a gente vai contar agora. Então a gente fica até pensando, nossa senhora, né? Por que não vem um outro carro? A gente fica torcendo, né? Nós que somos mulheres ficamos muito vulneráveis nessas situações por causa de gente como essa, que deixa essa insegurança. Mas aí o que aconteceu? Ela entrou no carro, ela disse que os dois não conversaram, que foi um trajeto assim, que ela ficou conversando o tempo todo com a amiga dela, ela compartilhou a corrida com a mãe dela, né? Inclusive o pagamento da corrida foi por cartão de crédito da mãe dela. E aí ela compartilhou a corrida só com a mãe dela e ela ficou conversando com uma amiga quando ela notou que esse homem que estava dirigindo estava com a mão na calça. E ele estava olhando para ela pelo retrovisor, que ela sentou no banco de trás, e ele estava olhando. De repente, ele decidiu parar o carro, mas antes disso, Vivi, olha só o que aconteceu. Ela, uma hora, olhou que ele estava ali rumo Rei Pelé, passando pelo túnel, e aí ela falou, não, tá no trajeto certo, estava conversando com a amiga e de repente ela viu que ele estava desviando o trajeto. E aí foi a hora que ela comentou com ele que ele estava indo para o outro lugar e ele não falou nada, ele ficou mudo, ficou calado. Ela fala que não teve nenhum tipo de conversa com ele e nem muito menos dele com ela, os dois seguiram no trajeto assim. Foi quando ele parou o carro em Taguatinga e aí aconteceu toda essa história escabrosa, que ele foi pro banco de trás. Ela fala que ela também não teve reação, ela ficou em pânico, ela ficou paralisada, ela não conseguia falar nada nem com ele e nem ele falava nada com ela também. E aí eu vou conversar agora com o Major Miquelo, porque eu nem sei, eu fico até sem graça de contar os detalhes do depoimento, porque assim, é indignação pura, a gente fica assim, meu Deus do céu, né? A pessoa fica sem reação, dá vontade de nem sei de fazer o quê. Mas, Miquelo, boa tarde para você. Olha só, ela conta que na hora do ato ali, ele vai pro banco de trás e tira a peça íntima dela e que ela fica parada, porque ela não sabe o que fazer, ela fica em pânico. Ele falou alguma coisa, Miquelo? Ele foi pego, eu já tô indo até pra prisão dele, porque ele foi pego no Guará, mas assim, ele comenta alguma coisa quando os policiais chegaram? Não, ele não comentou nada. Ele é extremamente frio, ele disse que os policiais só iam falar na delegacia com o advogado. E aí, como é que a polícia chegou? Ela ficou ali, perto de uma oficina. Quando ela sai do carro, Vivi, tô atropelando até a história, porque é muita indignação que a gente fica. Essa menina de 18 anos, ela sai do carro, ele para o carro, ele faz o que ele quis fazer com ela, né? Ele tirou ali as peças íntimas dela. Ele não penetrou, mas como ele já estava com a mão na calça, vocês sabem o que ele fez. E aí, ele para, deixa o carro já estava parado ali, ela também não esboçou, ela não entendeu porque ele parou o carro, mas também não falou, ei, você está parando o carro, tentou pular do carro, ela ficou ali estática, atônita, e aí o que ele fez? Ela abriu a porta e ela saiu do carro. Como ela já tinha falado durante o momento que ela viu que esse homem estava com a mão na calça, ela mandou mensagem para a mãe dela falando isso, ela pegou e saiu do carro, e ele também não tentou puxá-la de volta, ela deixou a bolsa dela dentro do carro, ele não tentou puxá-la de volta e nem ir correndo com o carro atrás dela. E foi aí que a família dela entrou em contato com uma viatura. Não é isso, Miquelo? Que estava ali na região. Fala sobre essa abordagem da família, desse pedido de ajuda. Ela conseguiu comunicar a família. Aí quando ele chegou no local, ela estava em choque, ela não conseguia falar, só chorava. E a mãe relatou para os policiais, que ela contou toda essa história que você contou, que ela pegou o motorista aplicativo lá em Águas Claras, sentido Ceilândia, lá na BR-070, lá no setor de oficinas, do H-Norte, famoso H-Norte, entrou numa rua escura e aconteceu tudo isso. Pulou para o banco de trás, tirou a roupa íntima dela,
teve outros fatos também, e aí ele só não penetrou. E aí ela conseguiu, ou ele tirou ela do carro, jogou ela para fora do carro, a bolsa dela ficou no carro. A gente conseguiu localizar o carro, esse motorista de aplicativo e a bolsa. Estavam todos os pertences dela lá e levamos ele para a delegacia, para a primeira DP. Micaela, a gente estava tentando fazer um cálculo aqui, Vivi, olha só, a gente estava calculando mais ou menos, porque no depoimento dela diz que ela ficou com um amigo até 19 horas. Então a gente calculou, ela pediu aplicativo, alguns carros cancelaram, até que chegou esse carro, mais ou menos o tempo do trajeto e do percurso, até a PM pegar ele, que foi, que horas, Micaela? 21h30. Então, mais ou menos isso aí, se a gente calcular 19 cravado, que não foi, mais ou menos, pelo menos 1 hora ela ficou com ele, até vocês pegarem. Porque eu até falei, Major, ele estava então em fuga? O carro dele, o Major me disse que estava andando tranquilamente, né? Andando normal, não estava em fuga, ele não tentou fuga em nenhum momento. Tranquilo? Tranquilo. A gente foi pegar ele, depois de saber pelo nosso serviço de inteligência, né, que ele tinha passado pelo túnel ali do Rei Pelé. E aí a gente começou a fazer o cerco, viaturas de Taguatinga vieram sentido Brasília e viaturas de Brasília vieram sentido Taguatinga. E as de Taguatinga conseguiram alcançar ele no Guará, a entrada do Guará. Porque a família já tinha passado a informação da foto dele, do nome dele no aplicativo, que ele era cadastrado, tudo certinho? Tudo certinho. Aí a placa, a cor do veículo, marca, modelo e a foto também do motorista. A gente sabe se ele tem antecedentes, se ele já... A princípio não. A princípio não tem, a gente não conseguiu localizar no nosso sistema. Pode ser que tenha alguma investigação, alguma coisa na Polícia Civil. Vivi, imagina só a insegurança que traz esse tipo de situação, né? Você pegar um carro de aplicativo, entrar no veículo e passar por uma situação dessa traumática, que vai ficar na mente dessa mulher pro resto da vida dela. Isso aí não tem conserto. Nossa, não Deus tem me tratamento livre, psiquiátrico, psicológico que resolva. Exatamente. Agora, olha só, a gente está vendo que ela tinha, pelo que você falou, 18 anos, ela pegou sozinha esse carro de aplicativo. Vamos ouvir do Major Michelo, como é que ele pode orientar? Na hora que for pegar um aplicativo, por exemplo, na hora que ela percebeu ali que estava num local que não era exatamente por onde ele tinha que ir. Nessa hora, né, assim, tentar sair do carro, né, tentar fazer algum sinal, tentar mandar uma mensagem. Vamos ouvir do Major, por favor, o que ele tem a dizer aqui pra gente poder ficar mais resguardado em relação a isso? Vamos sim, Vivi. Ó, até complementando aí, quando você fala, o estado de choque, né? Ela não teve reação de abrir a porta e correr. A gente até pensa, né? Nossa, o que você faria na situação? Sairia correndo? Ela até mandou a mensagem para a mãe, ela até falou. Bom, a gente perdeu o sinal aqui, né, com a VV e o Major Michelo. Na hora que ele ia dar algumas orientações para a gente, mas uma que a gente sempre sabe que eles também orientam é para a gente compartilhar a nossa localização, porque aí é avisar para alguém, olha, estou saindo agora, né? Liga para a pessoa, peguei tal Uber ou um carro de aplicativo, enfim, e aí manda ali a localização, vai falando ao longo desse trajeto com a pessoa, porque eu acho que isso até assusta um pouquinho o motorista, ele sabe que você está sendo monitorada. Bom, fica a minha dica aqui, né? Bom, olha só, gente, agora uma notícia que mexe com o bolso, viu? Começou a valer desde ontem as novas tarifas do transporte semiurbano entre o Distrito Federal e as cidades do entorno. O reajuste foi de 15% e, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, é uma medida para poder evitar a paralisação total do sistema. Bom, quem tem essas informações para a gente é o Maicon Leão. E, Maicon, é até difícil a gente falar sobre isso, né? Porque, olha só, a gente acabou... Quando foi no início do ano, né? No meio aqui do primeiro semestre, a gente estava falando de um reajuste. De repente, eles já estão vindo com mais uns 15%. O passageiro não está aguentando, o empregador também não. Como é que está o pessoal por aí, viu? Recebendo essa notícia. Quer outra bomba, Vivi? No primeiro semestre do ano que vem tem mais um, viu? Pois é, não tem nem, digamos, 6 meses que a gente recebeu esse primeiro reajuste ali no primeiro semestre desse ano. Agora, o preço das passagens subiu novamente. A gente tem aqui algumas tarifas. Cidade Ocidental, por exemplo, agora está custando R$ 7,75. Para ir do Plano para Valparaíso, R$ 6,95. Céu Azul, R$ 6,40. Novo Gama e Monte Alto, R$ 9. Se você acha que essas aqui
já estão altas, Vivi. Por exemplo, aí para a Planaltina está R$ 10,15. Como você bem disse, esse reajuste ele foi autorizado pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e quem regula essas tarifas, como que vai funcionar essas cobranças. Tem sido feitas ali análises e discussões. As empresas que operam no transporte coletivo alegam que estão sofrendo aí com a defasagem dos custos, da inflação. Cerca de 40% seria o necessário, esse reajuste aí, o valor necessário para suprir os custos que as empresas estão tendo, que eles estariam trabalhando ali realmente no limite, prontos para um colapso. Por isso, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANT, autorizou mais esse reajuste. Esse valor de 40%, Vivi, ele já era pedido lá no início do ano, mas a gente sabe, 40% torna essa situação completamente inviável para o passageiro que não vai conseguir embarcar. E aí foi dividido esse primeiro reajuste lá no início do ano, mais esse agora, e já tem a previsão de um outro reajuste para 2024. Vamos entender um pouquinho o lado da empresa, Vivi. Depois a gente, claro, vai ouvir também o lado do passageiro, que é quem está ali todo dia na luta, no sofrimento, só para a gente entender um pouquinho também da conta para o lado das empresas. Rodou. O aumento de 15% publicado na última sexta-feira pela ANTT, ele se deu com base nos coeficientes tarifários devidamente calculado pela equipe técnica da agência reguladora, levando em consideração o aumento do combustível, o aumento de lubrificantes, o aumento que se teve na folha dos trabalhadores que tiveram um aumento no mês passado, tanto os motoristas e os cobradores, e vai ter agora, no mês de agosto, um outro aumento que foi devidamente homologado pela Justiça do Trabalho. Então, tendo em vista que não existe nenhum tipo de apoio de subsídios por parte do governo federal, por parte do GDF, por parte do estado do Goiás, não existe uma outra forma de manter o equilíbrio econômico-financeiro do sistema, a não ser com o reajuste tarifário. Então, a agência reguladora é a responsável por esse cálculo e foi feito com base nos estudos feitos pela equipe técnica. Pois é, ô Maicon, olha só, essa explicação aí então da parte da empresa, né? Mas e os passageiros? Como é que eles estão recebendo essa notícia? Porque volta e meia, quando a gente fala sobre isso, eles falam, olha, até não teria tanto problema pagar um pouquinho mais se a gente fosse andar num ônibus, né, num transporte público que realmente atendesse, né, que eles pudessem ir sentados direitinho, que fosse no horário certinho. O que o pessoal está falando por aí? Vivi, a principal reclamação é justamente essa, sobre a qualidade, sobre a quantidade das filas, tempo de espera, ônibus que acaba quebrando no meio do caminho. Muitos deles falam, o preço é caro, mas se fosse pelo menos justo, a gente conseguiria pagar. Não é que... Mas nesse valor, além de não ser justo para o passageiro, essa é a reclamação que a gente mais ouve, muitas vezes eles pagam, entram no ônibus, o ônibus quebra no caminho, eles atrasam para chegar no serviço. Meu amigo aqui vem de Santo Antônio do Descoberto, como é que está o preço lá? Tá de R$ 9,15, se eu não me engano, e pra gente fica um pouco pesado, porque a gente tá vindo trabalhar todos os dias e não é muitas as empresas, sabe, que conseguem estar pagando esse valor. Então, se pudesse o pessoal do Goiás ajuntar com a administração do Distrito Federal para estar vendo se organizava um preço até mais em conta para o pessoal do Goiás aí, do Valparaíso, do Ocidental, do Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas, se o pessoal todo se reunisse com a administração, não só do Goiás, mas do Distrito Federal também, poderia estar melhorando muito, meu amigo. No fim do mês a conta aperta bastante. No fim do mês aperta demais, porque você fazer uma conta tá dando 18,30 todo dia. Não vai ser todas as empresas que vai querer estar pagando esse preço, entendeu? Aperta no fim das contas, né? Obrigado pela participação. Vivi, o pedido dele, para explicar para quem está, é o que a gente viu agora na associação que representa as empresas de transporte público, é o seguinte: como nesse transporte, nessa rota, envolve o estado de Goiás e o Distrito Federal, não tem subsídio ali de nenhuma das partes. Então é o passageiro que paga essa conta toda sozinho, justamente para que os ônibus continuem. A gente está ao vivo agora aqui na rodoviária, na hora do almoço, e o movimento está grande, mas a gente sabe que é cedo no final do dia, no horário de pico, que a coisa aperta mesmo. E hoje, logo pela manhã, a nossa equipe esteve aqui para ouvir os passageiros e saber, ele na hora do rush, como é que era a situação?
Alguém do Goiás, né? Pior que assim, ninguém faz nada, ninguém luta por nada, né? Porque quem vai deixar de contratar um aqui do DF para contratar um do entorno, né? Um absurdo. Por quê? Sinceramente. Pesa muito no bolso? Pesa. Pesa. Inclusive, muitas pessoas daqui deixam de contratar por conta do valor da passagem. Porque é um absurdo. E muitas vezes eu, por exemplo, pego 2 ônibus. Então eu pago 10 de lá para cá, mais 7,75 daqui pro serviço. Então dá 17,75 só para me chegar lá. Então realmente eu acho um absurdo. No horário nenhum você consegue pegar um ônibus vazio ali. Horário nenhum. Sempre lotado, aí passagem cara, ônibus que não presta e além do mais sempre lotado. Pouca quantidade de ônibus. A NTT não podia ter feito isso com a gente. Porque primeiro tem que ver a situação em como estão os ônibus. Porque eles estão alegando que não tem reajuste todo ano. E tem sim, teve reajuste todo ano, sim. É isso, Vivi, não tá fácil, é o trabalhador aí sofrendo, inclusive sofrendo, como a gente viu aí os entrevistados falando para a Duda, dificuldade para conseguir emprego, porque muitas vezes na hora de contratar alguém aqui tem essa alteração no preço, então tá complicado, né, Vivi? Pois é, Maicon, vamos ver agora se com esses reajustes aí a qualidade também do transporte melhora, né? Obrigada, viu? E olha, amanhã a gente vai mostrar para vocês como é que foi o almoço da Giovana, que ganhou o nosso concurso cultural para levar o pai para almoçar com tudo pago lá no Assados do Fred, combinado? Por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Então a gente se encontra amanhã. Uma ótima tarde para você e fique agora com a SBT Esportes Brasília. Beijo, tchau, tchau.